Bem-vindo todos ao nosso podcast aqui. Eu sou o Taco, vou passar a palavra aqui para o meu companheiro de mesa. Eu sou o Toco Carpes e hoje estamos aqui recebendo o professor Leandro Silveira Fleck, professor da rede estadual e técnico da Unipampa e escritor, né? Escritor. Natural da cidade Contador de Itaqui. de histórias, como ele se define aqui no... Vou deixar contigo, Leandro, para a tua apresentação. Hein? Bom, eu sou o Leandro Silveira Fleck, professor estadual, servidor da Unipampa e escritor, contador compulsivo de causas reais envolvendo a nossa cidade. E hoje estou aqui para conversar sobre literatura e sobre histórias da nossa cidade. Só para o pessoal que está olhando, ele é autor do Eu Não Era um Lobisomem Juvenil, esse aqui, A Suástica em La Cruz, e o mais novo, né, que é o Ícaro Não Pode Voar. E assim, para nós começar assim, eu queria que tu falasse um pouco do Eu Não Era um Lobisomem Juvenil ali, porque ele é bem uma referência assim daquela geração que hoje tem entre 40 e 50 anos, né? Que de Itaqui, né? Todas as referências de quem viveu aquela época em Itaqui. Isso. E qual é que foi assim tua ideia, assim, o start assim para começar? O bico de luz que brilhou na tua mente. Sabe que como é complicado explicar como que surgem as ideias da escrita dos livros. No caso do Eu Não Era um Lobisomem Juvenil, eu sempre tive vontade de escrever sobre a geração dos anos 80 e 90. E como eu estava morando em Bagé, então a saudade que bateu da nossa cidade foi muito grande, e eu tive a ideia, eu vou escrever uma história que se passa em Itaqui. Até porque o Suástica também envolve a nossa cidade. Sim. E aí eu pensei assim, tem que ser um homem voltando para a cidade, já na idade a partir dos 40 anos, vai rever o seu passado, vai encontrar amigos, mas teria que ter uma situação emblemática. E aí eu coloquei um primeiro amor dele, mal resolvido, que ela faleceu em 2016, e ele volta para o velório e acaba revendo todo o seu passado arquitetônico, porque ele encontra a cidade, né, as ruas, as casas antigas e as pessoas que ele conviveu. E nessa viagem dele da cidade da qual ele mora até Itaqui, ele vai relembrando da adolescência dele e vai relembrando as cartas que ele guardou. Um cara que estava vivendo em crise, né? Uma crise hoje do casamento também. Hoje é a crise dos 50 anos, né? Sim. Antigamente era dos 40, agora é dos 50. E ele tem toda essa reflexão que ele faz, porque ele se considera um homem covarde. E aí ele fica assim, qual é o ato o que eu não fiz na minha adolescência que me tornou um homem covarde? Aí ele pensa em coisas bobas, como o gol que ele perdeu na intersérie, que ele ia se tornar o herói da escola, a vergonha que ele tinha de ligar para a rádio. Tudo isso durante o velório que ele fica pensando? Não, durante a viagem. Na volta. Não, é que na verdade ele vem pro velório, e aí, como ele também em crise no casamento, e ele essa crise que é dele se achar covarde, ele vem pro velório, mas aí ele vem... Não, primeiro ele tipo, enfrenta a mulher. Isso. Vir, né? Porque o livro tem uma construção que é o seguinte, ele abre com o narrador sabendo que a sua antiga paixão morreu. Que é a Mitsa, né? Que é a Mitsa. Depois a gente vai conversar sobre isso também, né? Claro. E aí, ele fala o seguinte, eu vou relembrar do meu passado, da minha adolescência, porque vai ficar bem claro que algumas coisas que aconteceram naquele momento da minha vida refletiram na idade adulta. Aí ele convida o leitor, me acompanha, que não é uma história infantil. Me acompanhe que a história é uma história adulta. E aí ele conta o período que ele viveu no sítio dos avós, o período da adolescência dele na escola Otávio Silveira, até entrar no ensino médio. E tudo isso que vai acontecendo ali... Chega um momento que aí volta para 2016 e aí o leitor faz os links, né? Sim. E aí aí sim ele está vindo para Itaqui. E aí pega todas as referências da época, todas as referências da época. O Legião Urbana. Legião Urbana. É um livro muito musical, com muita intertextualidade, porque envolve várias áreas do conhecimento. Para quem viveu aquela época, ele tem muita referência de Itaqui, né? Quem viveu em Itaqui naquela época. As pessoas que leram, né? Elas me dizem, olha,
Eu viajei no tempo. Eu exatamente. me senti na escola preenchendo um caderno questionário. Eu dei uma palestra no São Patrício, agora final de agosto, e estudamos a capa lá. Mostrei a capa do livro para eles. E muitos nem sabem como é que era o sofrimento na época de você preencher um caderno questionário. Na sexta-feira, a guria que você gostava, colocou ali, ó, você gosta de alguém? Ela colocava assim, sexta-feira. Não, aí tu tá falando que tinha aqueles questionários, né? Isso. Claro. Na nossa época tinha bastante. Né? E aí tu ia ler o que a pessoa tinha escrito. Isso. Isso aparece no livro. Tem até na capa um caderno questionário. Roubava o questionário. No livro ele pegou, né? Sim. Aí mas era uma coisa que acontecia realmente, né? E aliás, o caderno questionário aí sobrevive de 92 até 2016. Ficou guardado numa casa. E aí, imagina, na sexta-feira você lê que a guria que você gosta colocou ali no questionário que gosta de alguém. E aí você pergunta, manda um bilhetinho pra ela, você gosta de mim? Ela só responde na segunda-feira, não. Sim. Não é que nem hoje. Não, hoje é instantâneo, né? Se não responder em 1 minuto, você fica emburrado. Não, eu acho que nem a gurizada nem pergunta isso hoje. E aí foi legal a conversa. Mas esse livro tem feito muito sucesso com os jovens. Né? Deve ser uma coisa. Uma viagem no tempo pra gurizada hoje em dia, né? Porque eles não têm essas. Não, aliás, é uma lacuna. Nós temos poucos livros que tratam os anos 90 no Brasil. É uma lacuna. Verdade. Agora estou negociando com uma editora de Santa Maria para publicar o livro. E aí sim vai ter um alcance estadual, né? Eu não era no lobisomem. Tu acha que toda essa tiragem que tu teve, essa venda, foi só dentro do nosso município? Olha, tem até em Nova York esse livro. Não, mas tem porque tem Itaquiense lá. Porque tem Itaquiense lá. Até eu pedi para tirarem uma foto lá, porque ajuda, né, na divulgação. Chega lá no... Mas me chamou a atenção pelo seguinte: 38 mil habitantes, nós temos uma tiragem tão boa de livros vendidos. Foi esse que tem 600 tiragens? Por aí, Para nosso município. Mas aí tu vai revisar ele, alguma coisa, para publicar ele teve um problema de formatação. Ficaram muitas palavras passadas, com um hífen fora do lugar. Sim. E até eu brinco, esse aí é um livro que vai virar um item de colecionador, porque só tem esse. Sim. Quem comprou, comprou. Agora, na segunda edição, nós teremos revisão. Talvez essa capa vire uma contracapa. Entendi. Não é? Sim. Então, quem tiver esse aí... Tá, só te perguntar uma curiosidade minha mesmo. Porque eu lendo o livro, tu tem um lugar que, tipo, na tua referência na cabeça, onde morava o personagem? Porque eu tenho uma ideia, não sei se fecha com a tua, pelo que eu entendia das caminhadas dele, ele moraria ali pra região da Borges do Canto, ali perto do antigo estádio do 14 de julho, ou é viagem minha? Não, até que no livro ele não tem uma referência onde ele mora, né? Pois é, mas eu não sei por que pra mim parecia. Isso é a interpretação do leitor, né? Pra te ver, que louco, né? Pra mim ele morava ali. Eu não me preocupei muito com isso. Não é? Até pelas caminhadas dele, que ele ia na praça à tarde, aí ele saía da escola ali, do Otávio Silveira. Tu fala dos flamboyant, aquele que tem na esquina. Que não é flamboyant, né? O pessoal de Maçambará foi... Tá ali na casa do Zayub ali? Não é flamboyant? Eu acho que não é. O pessoal de Maçambará que veio me conhecer e conhecer todos os locais que se passam do livro, os alunos de uma escola de Maçambará, eles tiraram foto ali também. E aí naquele muro alto ali? Na frente da casa. Na frente da casa. Duas árvores. Na frente da casa, claro. Do José Ailber. Isso, que era o ponto de encontro dos jovens do Otávio Silveira nos anos 90. E aí eu coloquei flamboyant porque eu achei a palavra mais bonita, né? Mas eu acho que é flamboyant aquela árvore. Aquela árvore com flor vermelha, aquela? Eu acho que é flamboyant. Se for, melhor ainda, né? Eu acredito que seja. Mas eu pensando aqui, eu não li o livro, mas até pro meu problema particular dele. Pelo que vocês estão falando, tu descreve um trecho assim, eu vou na Oswaldo Aranha, Oswaldo Aranha, a rua, né? Isso. Oswaldo Aranha é a rua do Otávio. Na frente do Otávio, vai do Hospital Velho, por ali, tu transcorre. Região, na praça. Ali na Bento Gonçalves, até chegar à praça ali, essa é a rua que tu transcreve, né? Isso, Antônio Loureiro, que tem tem na capa aí, uma pedra, tá marcada a enchente, né? Ali no beco ali, na frente da casa dos Moretti ali, tem uma pedra ali. Por causa que na época, o casal, ele acabou namorando com uma outra guria, né? Sim. O narrador.
E aí eles precisavam combinar como que iam se encontrar, porque não tinha celular, não tinha nada. Claro. Aí era pedra, um ponto de Aí ela referência. deu a ideia, porque tem um livro do Josué Guimarães, o Gaúcho, que é o encontro... Não, é, mas que é... É tarde para saber, que o casal combina de se encontrar fazendo símbolos na parede das casas. Sim. E aí ela disse assim, vamos aproveitar essa ideia e vamos fazer essa ideia. E aí não, vamos fazer o seguinte, tem aquela marcação da enchente 14 metros e 83 centímetros. Vamos usar aquela pedra lá para marcar os nossos encontros. Na calçada. Então quando um passava, tinha um símbolo ali, né? Tanto que tem um símbolo que aparece ali, um coração, que quando ela aceitou namorar com ele. E aí o pessoal, tem muita gente que lê o livro e vai lá. Mas tem o coração esse? Não tem. Só tem a marca da enchente. Só tem a marca, até aparece na capa ali, né? Sim. E aí o pessoal vai lá. Cara, aí o Pedroso fez uma licença poética, né? A pedra é virada pro rio. Aí ele virou pro leitor poder ler aqui, né? Claro. Mas é uma licença poética. Tu na tua infância, na tua adolescência, tu viveu muito esse trajeto aí? Muito, muito. Então tu tinha vivo ele na tua memória? Muito, latente. O fato do gol perdido aconteceu mesmo. No 14? Aquilo aconteceu. No Otávio Silveira. No Otávio. Na quadra lá do fundo. Nós tínhamos um timezinho muito fraco. E aí, era a chance de se tornar o bonitão da escola, né? Imagina, ganhar uma intersérie. E o nosso time não tinha feito... Nós jogamos 3 partidas e não fizemos nenhum gol. E o nosso goleiro era o Aguirre, que é técnico agropecuário. Ah, o Aguirre? O que é o 5-1, né? Sim. No livro ele é 5-1 o apelido dele. Ele era mesmo 5-1, porque ele tem 5 nomes. E o outro time que nós fomos pra final era o Chirico, filho do Rochinha. Chirico. O Didi Gavião. Deu um acidente. O Didi Gavião, que jogou Gavião, no Grêmio. claro. Jogou no Grêmio. Era um Didi timaço. era o apelido dele. Didi era um timaço. Não temos a menor chance. E no segundo tempo, eles perderam tantos gols que sobra uma bola para fazer o gol e o Paulinho Virgilime rouba o gol. E aí se tornou ele o galã da escola. E eu chutei o ar. Esse fato aconteceu. Isso aconteceu. E aí eu aproveitei para o livro. Né? Assim como aproveitei o fato lá da escola itaquiense. Tu fala do contador. Que eu caí num buraco lá, que eu fui comprar uma torrada e fui atalhar nos pastos e caí num buraco, fiquei só com a torrada de fora. E eu aproveitei para o livro. Mas várias pessoas me perguntam, de uma senhora me atacou na praça lá. Me diz uma coisa, eu li teu livro. É tu naquele livro. Digo, não sou eu. Tu usou fatos Usei da tua fatos, vida. Né? E como é um narrador em primeira pessoa, parece que é o autor que está falando. Não, cada um interpreta um jeito. Que eu te falei, que eu, na minha ideia, ele morava ali naquela região ali, da Borges do Canto, perto onde é o antigo estádio do 14 de julho. Claro, uma interpretação. Claro, mas isso que é o legal. Teve uma moça que eu estava lá na academia ali do beach ali, a moça, posso falar contigo um momento? Digo, pode. Ela queria saber se foi verdade ali do Capitão X. Sim. Quando ele era pré-adolescente, ele se vestia de herói no sítio do avô. Quando ele se apaixonou a primeira vez, ele ficou com aquele dilema. Sigo me fantasiando? De Capitão X. Ou eu abandono essa fantasia minha porque eu estou apaixonado? Tanto que ele enterra, né, o uniforme. E eu digo, não, aquilo ali eu inventei aquilo ali. Tá, isso não existiu. Não existiu. Mas as pessoas vêm conversar comigo, me abordam, não é? E isso é muito legal, porque tu tem o debate sobre o livro, não é? Sim, ele para quem viveu aquela época, tem muita referência, assim. Muita. Dos livros, assim, ó, porque, tipo, é difícil a gente... O cara que lê um livro... Claro, quem mora numa cidade grande é normal. Agora, um livro que se passou em Itaqui pro cara que é de Itaqui é totalmente diferente, né? Uma coisa muito mais forte, assim. Não, eu agora vendo o Leandro falar, eu fico pensando, porque eu fui criado em outra região, né? E cada região da cidade é pitoresca, né? Claro, eu tive uma infância, uma adolescência em outra região e também tem as nossas histórias e tu, eu agora me remeti a infância e adolescência, que tu é quase da minha idade, pro teu bairro. Então, pra te ver como a cidade de Itaqui é pitoresca, né? Porque cada um tem a sua história, né? E cada bairro... Eu falo pros alunos da escola, hoje com as redes sociais, todo mundo, entre aspas, é amigo em Itaqui. Todo mundo se conhece. Não, claro. Tem. Naquela nossa época, nós éramos bem fragmentados. Claro. Era a turma do Cerrinho, era a turma do centro. Não é? Nos encontrávamos na Domingueira do Caixeiral, né? Eu não me esqueço até hoje, eu tive no Colégio Itaquiense um colega que era da Promorar. E pra nós era um troço exótico, porque pra nós era longe. Do outro lado da cidade. Tipo, tia, mas tu vem de lá isso daqui, né? E era uma visão
Sim, Até certa forma preconceituosa. claro. Né? Digo, tia, mas tu ia ir lá na Promorar, cara, No lá de mundo longe. sem telemoto, né? Sem telemoto, bicicletinha, né? Bicicleta. É. Sem ciclovia por dentro dos trilhos, Sem assim. nada. Sem nada. Não, tá, e aí, fazendo o link aqui, né? Aí a suástica em La Cruz, tu tá escrevendo uma coisa que tu não viveu, né? Porque é o ano 50, né? 40 ou 50? Foi uma pesquisa isso aí? Foi assim, pela ordem, o suástica em La Cruz é o primeiro filho. Sim. Como é que surgiu a história? Eu sempre tive vontade de escrever, eu tinha uns rascunhos de livros e ia abandonando. E aí um dia o Betão, aqui, o esposo da Melissa, Sim, o Betão comprou uma casa antiga e foram mexer no forro e acharam uma caixa de munição, eu já contei isso em outros locais, com o símbolo da suástica nazista, em baixo relevo. E eu não cheguei a conhecer a caixa. E quando ele me contou isso, eu digo, isso é um baita achado, cara. E onde é que ele tem essa caixa? Consumiram com a caixa. Capaz. Eu digo, mas é um baita achado, tava no forro da casa. Ou um pracinha que trouxe da guerra. Tu te recorda onde é essa casa? Sim, onde tem o sítio dele lá. Claro. Aqui? É, Círculo isso, militar Acho ali. ali. Isso. Lá do Círculo Militar. Digo, ou um pracinha trouxe de souvenir da guerra, porque ninguém vai montar um ferro de marcar e queimar uma suástica numa caixa, né? Sim, aí tu Até pra não pega... estar se incomodando também, Claro. né? Mas ficou na minha cabeça, digo, isso aí dá uma história, cara. E aí comecei a ler, e a teoria oficial é que os nazistas, ao serem perseguidos pelo Serviço Secreto de Israel, fugiram de Buenos Aires pro Paraguai. Vários ficaram na Argentina. Vários ficaram, não tiveram medo. O Eichmann ficou e foi sequestrado, né? Tem até aquele filme tem um filme sobre isso aí, né? Sobre o Eichmann, isso, que a Mossad, Serviço de Inteligência Israelense, vem... Sequestraram ele. E aí, no meu romance, eu aproveitei isso, né? O cara que idealizou a fuga deles entrega o Eichmann pro Serviço Secreto de Israel no bar Catespero, ali, perto da Receita, né? O famoso bar Catespero. Tanto que tem uma imagem aqui deles negociando a fuga com o Serviço Secreto e tem um gato comendo uma pomba embaixo da mesa, bem na hora que sai o pessoal do 14 de julho, porque tinha clássico 38 no dia. E o 14 ganhou 1-0. Gol do Gentil. O clássico esse aconteceu. Não, isso tu criou, né? Aí que interessante, só pra fechar eu achei que tinha raciocínio, né? Aí eu digo, isso aí dá uma baita história, cara. Aí comecei a pesquisar, eu levei 2 anos pesquisando e lendo e pensando. Abandonei várias vezes. Sim. Aí quando eu montei o texto, montei o livro, eu publiquei numa plataforma, Calameu. Vou largar pro mundo esse livro aí, que seja o que Deus quiser. E o Graco Bonetti leu. Eu não sabia disso. Legal, né? Até hoje estou agradecido a ele. E uma outra pessoa que leu, um advogado da cidade, me mandou uma mensagem no Facebook dizendo, eu li o teu livro, cara, gostei muito, eu posso mandar para outras pessoas? Porque tu conseguia baixar e mandar, né? Eu digo, não pode, eu agradeço. Ali eu vi, digo, olha, tem uma coisa. Dá para lapidar melhor. E aí, da primeira versão para a segunda, mudou uns 60%. Por isso que o Graco é o que desenha. Ele tá cru ali, então, na internet, nessa época? É só o texto. Não sei se existe lá ainda. Até nem sei se eu devo direitos autorais para eles, mas que eu publiquei lá. E aí, organizei melhor o suástica. E aí, nisso, eu fui para Bagé trabalhar pela Unipampa e surgiu o lobisomem no caminho. Então, eu ficava transitando entre os dois. São completamente diferentes, né? Sim. Completamente. O Suástica em La Cruz é um livro denso, pesado, tem muitas mortes. São 2 histórias separadas, né? Uma história de amor e guampa na cidade daqui e a história da fuga dos nazistas, e se cruzam no mesmo dia, né? Sim. 20 de setembro de 59, um dia tem clássico 38 na cidade. Eu achava que esse jogo tivesse existido, né? Não. Quem faz o gol... O Gentil. Quem é esse Gentil? Eu fiz uma homenagem ao falecido Gentil, pai do Ricardo ali. Sim. Eu fiz uma homenagem. Né? Aparece o Ambrósio de Mello aí. Até falei com o neto do Ambrósio essa semana que ele quer comprar o livro. Não, o Ambrósio aparece, o Ambrósio jovem. Tocando Os caras do Serviço Secreto de Israel estão na casa que o Ramon comprou. Não, mas a tua criação é perfeita, meu. Porque tu pega uma história real e mistura dentro de aqui, meu. Foi perfeito. Aí o link que eu fiz ficou a fuga deles. Porque o livro, o A Suástica em La Cruz, ele, para quem não tem o hábito de leitura, ele não é legal. O início. Porque ele é feito por mosaicos.
São partes que parecem desconexas. Claro. E depois faz sentido. Por exemplo, ele abre com uma morte numa pulperia e tem um punhal ali. Esse punhal vai aparecer lá em 59, de 1915 a 59. O cara que não tem o hábito, ele não flui muito, né? Eu tenho um rapaz na Unipampa, que é do Mato Grosso, que comprou meus livros. E agora ele quer conversar comigo. Ele ficou... eu não tinha o hábito de leitura e voltei a ter. Bah, Só que legal. ele tá cheio de perguntas, né? Isso é uma homenagem pro escritor. É muito né, o cara legal ter isso. falar isso. As únicas críticas que eu recebi até hoje dos livros foram de quem não leu. Então eu tô tranquilo. A pessoa me critica... Não leu o livro. Não, tu leu o livro? Não li. Então estou realizado. E voltando ao Suástica, então são duas histórias separadas, uma história bem local, né, do rapaz que vem para... Esse movimento eu vou parar de fazer. O cara que vem para Itaqui rever seu passado. Já está surrado isso. Sim, porque é 2 já. Deu, chega, né? E aí ele vem para pegar uma herança em Itaqui e se apaixona por uma moça lá do mercado público. Tem até a cena dela, ele conhecendo ela no mercado ali. Sim. E tem a história dos nazistas fugindo. E as duas histórias, ao se cruzarem no mesmo dia, acaba atrapalhando a fuga dos nazistas, atrapalha o Serviço Secreto de Israel e acontecem as mortes, né, trágicas. Só que o legal assim, é que a cidade de Itaqui não fica sabendo de nada. Tanto que eles segue a rotina do dia do eles clássico. passam na fazenda Nelly Aranha, os nazistas, eles explodem lá a entrada do túnel. No livro foram eles que explodiram. Sim. Para a cidade ficou como se fosse um roubo de gado e uma tentativa de mexer no túnel. Então a cidade assim achou que passaram os marginais, os ladrões por aqui, ninguém percebeu nada, né? E tem uma benzedeira nesse livro também, que é uma figura importante. Aparecem figuras históricas. Tá, mas essa benzedeira é real aqui, tá aqui? Não, eu aproveitei várias que existiram. A minha avó foi benzedeira também. Sim. Aproveitei, nesse caso, essa benzedeira, a cidade inteira conta seus segredos para ela. E aparece a parteira Jurema Goya, que é o nome do beco lá. Sim. O Sani Silva aparece. Né? O doutor Sani? Numa reunião, né? Numa reunião. Na entrada do mercado público, quando o João Mancha está procurando a mulher. Sim. Porque ele está sendo traído por ela. E ele só sabe que o galã que anda com ela, ele só conhece pelo perfume do cara. É um perfume rico. Ele diz, isso é perfume de rico. E aí ele acaba matando o cara errado no final por causa do perfume, né? Sim. E o João Mancha, segundo o Bruno Contursi, a única personagem bem acabada do livro, isso não é uma crítica dele, é um elogio, é o João Mancha. Ele merece um livro, João Mancha. Só do João Mancha? Merece um livro. Mas não te passou isso aí pela cabeça? Mas não dá tempo, né? Por exemplo, eu quero fazer um livro ainda, mais um dos anos 90, né? Tenho ele organizado. Eu tenho uns 5, 6 livros que eu posso lançar a qualquer momento. E tem mais, depois vamos falar sobre roteiros de cinema, né? Sim. Só que não dá tempo, teria que ser full time. Eu trabalho manhã, tarde e noite. Sim, eu só escrevo no sábado. Só no sábado? Só no sábado. Bom, então tu já produziu um monte pra quem escreve só sábado. É que na verdade tu... Mas durante a semana aquilo vem trabalhando a tua cabeça, eu vou anotando. Ontem eu estava na escola e uma aluna me perguntou o que era um caderno em cima da minha mesa. Eu disse, pode olhar aí, são os rascunhos dos livros. Mas já aconteceu de tu levantar de madrugada para escrever alguma coisa assim que te deu um timer? Não, mas deveria fazer isso. Diz que é bom, né? Deveria ter... Eu me esqueço às vezes do bloco de anotação, né? E às vezes eu saio pela cidade. Por exemplo, eu precisava de um local para o casal se comunicar no lobisomem. E aí eu saí pela rua, eu sabia que tinha uma pedra com a marcação. Sim, eu lembro dessa... Quando eu li, eu lembrei da pedra, só não me lembro direito onde que ela é. Bem na frente da casa dos Moretti. Né? Isso. E, por exemplo, hoje está apagada aquela frase bonita que tinha ali perto da Aurora, Casa das Tintas. Pichada. Que toca, costume muita dor, solidão e desespero. No meu bairro eu nunca prestei atenção. Eu sempre gostei, aquela frase é do Haroldo de Campos, eu acho. Digo, essa frase eu vou colocar no livro também. A Mítia comenta essa frase, não é? Então é uma homenagem à nossa cidade, à nossa geração. Sim. É uma homenagem à vida. Tanto que ele fala como a vida passava devagar naquela época. E aonde entra a Mítia na tua história? A Mítia é assim, ó. Eu precisava colocar ele numa encruzilhada com 2 amores, uma coisa padrão na vida de cada um, né, na adolescência. E eu digo, tem que ser uma personagem feminina muito forte, né, com muita energia. Tu tá descrevendo ela. Bem diferente das outras gurias, mas, né. E aí, naquela semana que eu estava buscando essa personagem, eu vi uma homenagem à Mítia, né, que existiu, né, nos anos 90.
Eu digo, é esse tipo de personagem que eu preciso. E tu já conhecia Eu ela? já conhecia ela, né? Não, é só porque eu acho interessante que tu resgatou, porque ela veio a falecer em 15 94. de janeiro de 94. É. E tu transcreve ela Sim. para agora, né? Então Sim, eu a achei do- interessante. No caso, a do livro morreu em 2016, né? É, a Sim, do claro. livro, claro, é, 22 anos depois tu transcreve ela. E isso aí foi uma homenagem. Eu nunca falei com ninguém da família, assim, não. Mas foi uma homenagem. Eu É. aproveitei, eu sempre digo, não é ela, eu aproveitei a energia Sim, o de uma perfil. pessoa, um perfil. É. Eu perguntei para a irmã dela, para a Aline, e a Aline disse que não sabia se era ela. Mas eu, desde o primeiro dia, eu desconfiei que fosse ela. Sim, aí aproveitei aquele perfil de pessoa, né? Tipo, é exatamente quem eu estava procurando. E é isso aí mesmo. Quem vai escrever fica garimpando, pesquisando, Claro, vem as ideias anotando, durante a semana. vem as ideias, não é? Aí o cara, tudo vira uma referência, né? O cara, na verdade, ele é um radar, né? O cara que escreve. Ele é um radar, ele vai pegando tudo. Tipo, a ideia vem numa coisa normal. Eu estava na fila da carne no Dato, e tem a personagem, a benzedeira no livro, então a reunião política, né? Tem a reunião política, Sim. grandes políticos da época, inclusive alguns verdadeiros aparecem no livro, e eles estavam falando da benzedeira. E um deles falou, mas essa benzedeira aí não desmancha na primeira fervida? De velha, né? Sim. E essa frase eu escutei na fila do Dato. Né? Sim. Então o cara pega Não, frases legais, acho que essa frase merece ir pro E livro. o cara acha que sempre fala hoje em dia, essa polarização, mas antes era muito pior. Na época do livro, anos 50, era muito pior, os caras se matavam. Tu, Leandro, tem imagem do mercado público funcionando? Eu cheguei a conhecê-lo funcionando. As Porque bancas, tudo. eu sou 4 anos mais velho que tu e tenho, mas Eu flashes que eu tenho. Eu lembro. Mas eu me lembro. Pode te ver, eu sou mais novo que tu, e eu lembro de comprar lá peixe. Não, eu me lembro de comprar carne. Eu lembro de que meu avô comprar minha avó comprar peixe lá. Até deu algumas pessoas com mais idade que leram, que eu senti até o cheiro do mercado público. Não, lendo o o livro. mercado público Mas tinha um a cheiro. primeira referência que eu tenho do mercado público é o cheiro É do o cheiro peixe do peixe. e da carne. É a primeira referência que assim, quando eu fui morar em Porto Alegre, e eu tinha o hábito de ir no mercado público de Porto Alegre, e o cheiro é quase o mesmo. Eu me lembro que quando eu fui morar em Porto Alegre, eu entrei no mercado público de Porto Alegre, me remeteu a minha infância no mercado Até público de uma das Itaqui. coisas mais lindas que nós temos em Itaqui, e eu fico assim, ó, Abandonado, né? abandonado, né? Eu acho que quem tem menos de 40 anos nem não tem nem pegou. noção. do Ele deve ter mercado fechado em 82, 83, por aí. É? Não, acho que foi o final dos anos 80. Tu acha que foi até É. o final? público. É, mas Foi. depois tinha meio abandonadão, mas funcionava, né? Ah, bom. Vamos. Tá, e aí depois eu vou te falar que eu li o primeiro, eu li o Suástica, né? Porque eu sempre gostei dessa história eu leio bastante e vejo bastante coisa sobre a história dos nazistas, Sim. da fuga ali. E aí me chamou a atenção, até eu tava estudando por ano Bruno, aí que um dos que tu foi, e aí eu lembro que tu falou desse livro, eu fui atrás. Aí lendo o Suástica, depois eu li o Lobisomem, né? Tá, mas esse eu não li ainda, que é o Ícaro Não Pode Voar. Esse aí, queria que tu falasse um pouco sobre ele. O Ícaro Não Pode Voar foi um livro que eu fiz em 5 dias. 5 Eu dias. sentei, foi em setembro do ano passado. Eu sentei, eu digo, eu preciso escrever essa história. Me surgiu uma história assim, ó, do bairro de Santelmo, em Buenos Aires. Eu tenho uma implicância com autoajuda, com os livros de autoajuda. Que não vai mudar nada na minha vida, tem essa implicância, Gustavo né? Cury. E aí eu digo, eu vou criar uma personagem que tem um blog de autoajuda em Buenos Aires e uma Marlene Matos da Xuxa, tipo a Marlene Matos, uma mestre da área de livros. Ela vê que ele tem um potencial e investe nele. Isso Sim. aparece no livro. Que o livro tem 3 capítulos, né? Que é o Ícaro. Aí ela investe nesse... É JP Reis o nome dele. Ela investe e ele começa a fazer um pouquinho de sucesso na autoajuda argentina. Até ele questiona, mas por que eu faço o sucesso num país que está sempre em crise? Sim. E ela disse, o melhor local para vender autoajuda é país em crise. Porque as pessoas sempre acreditam em alguma coisa mágica. Sim. E ele acaba fazendo sucesso, olha a criatividade deles. Eles vão num clássico Boca e River, na La Bombonera, e levam a caixa com os livros dele e entregam na entrada. Porque não vendia os livros. Sim. E durante o jogo dá uma zebra lá com o juiz e adivinha o que atira do campo? Os livros. Os livros dele. E os livros param na TV e ele faz sucesso. E se torna milionário. Porque os livros, os 2 primeiros livros vão virar filme. Tá? E ele vai para um mundo que não era o dele.
Sim. Só que quem escrevia era a esposa dele. Ah, E aí era uma parceria, né? claro. Aí eles se separam, a crise conjugal, e a chefona dele diz, olha, a empresária, tu vai lá pra Santelmo agora, entrar num grupo de autoajuda e vão produzir o 4º livro, que já tá negociado. E nessa participação no grupo de autoajuda, ele acaba conhecendo pessoas maravilhosas, completamente diferentes. Não é? E nisso tem uma senhora das avós da Praça de Maio. Sim. E ela procura há 40 anos o filho desaparecido, o filho e a nora, que estava grávida. E nas apresentações lá do grupo de autoajuda, tem um ex-militar e ele acaba procurando-nos. Ele tinha uma documentação, ele diz, e eu sei, né, que tá teu neto. Porque o teu filho já morreu, porque jogaram ele de avião Que essa é a referência do nome. Ao Ícaro, né? O Ícaro da mitologia grega. Claro. Que é o nome de um livro dele. Seja Ícaro, voe. Era tudo picaretagem os livros. Picaretagem mais barata. É a referência da mitologia ditadura grega. Militar também, que atiravam No Rio da Prata atiravam de avião, né? O filho dela, dessa mulher, foi jogado de avião. Sim. Aparece isso, sendo contado. Mas o teu neto mora em Alvear. Teu neto tá vivo. Imagina, aí eles se largam de Kombi. De Buenos Aires até Alvear. E se largam. E o final do livro é a capa, né? Vou mostrar ali. Eu vou fazer um... Sim. Aqui é o final do livro. Que é ali olhando de Alvear a perspectiva de Alvear. Eu não posso contar onde é que tá o neto dela. Já contei que tá vivo, né? Sim. Tá. Mas que esse desenho é muito bonito, né? Leandro, agora fazendo uma análise de tudo que tu tá contando desde o início da nossa conversa. Como eu vejo encruzilhado o Itaqui, Brasil, e nós... Toda a história... Tu resgata, ou a Argentina tá incluída em nós, ou nós estamos incluídos na Argentina. Como é uma sintonia grande entre itaquienses e o outro lado da fronteira, que é a Argentina, no caso, né? Eu tenho um desejo de só escrever história que se passa em Itaqui. Sim. Eu acho legal essa parte. Tem 4 livros que vão sair, acho que sai um agora... Agora em novembro sai um livro do Carnaval de 91, em Itaqui. Aproveitei um fato real e fiz uma história muito bacana em cima. E tem mais 3 para sair ano que vem, todos se passam em Itaqui, não é? E eu tenho uma admiração pela cultura argentina. Mas eu acho que eu vou esgotar essa parte da Argentina, acho que deu. Mas esse negócio de escrever sobre Itaqui que tu tem no teu livro aqui, é a frase aquela do Tolstói, né? Que é, isso. Você quer ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Fala da tua cidade. Não, mas não foi uma crítica, Leandro. Não, eu sei, mas eu acho... também sou apaixonado pela cultura argentina, pelo modo deles. Isso. E eu acho que nós temos muito inserido dentro deles e eles dentro de nós, aqui na fronteira, entendeu? Até o modo de falar, a cultura de comer. Eu acho que há muita mistura entre nós e eles, entendeu? Assim, na fronteira, muito. Na fronteira aqui, eu acho interessante essa parte. E até eles me convidaram para um evento na Argentina, mas eu não pude ir. Mas eu sou apaixonado pela cultura deles. Isso não diminui a nossa. Sim, claro. Se complementa, né? Mas eu tô apenas me refiro que talvez eu faça ainda mais um livro com esse casamento entre Brasil e Argentina, e depois eu acho que eu vou migrar para outras... Mas sempre envolvendo Itaqui. Sempre envolvendo Itaqui. Esse então, o Eu Não Era Lobisomem Juvenil, anos 90, Itaqui. A Suástica em La Cruz, de 1915 a 59, Itaqui. E o Ícaro envolve Itaqui lá no final, quando eles vêm até a fronteira para procurar o neto. O Ícaro você passa que época? 2016. Ele é... Uma coisa interessante aqui, ó. Sim, anos 50, anos 80. Tem uma personagem desse livro, a Adelaide, que era a mulher mais linda da história de Itaqui. Teve um professor de Santa Maria da FSM que me ligou. Tia, eu não paro de sonhar com essa mulher. Essa mulher existiu. Né? O Graco Bonetti, quando fez os desenhos, me disse, deixa eu desenhar ela. Né? Sabe se essa mulher existiu? Não. Tem a Rita de Cássia, que eu aproveitei uma Rita de Cássia que eu conheci nos anos 90, que morava ali perto da área de lazer. Porque esse livro, A Suástica em La Cruz, há uma homenagem às mulheres da beira do rio. Né? Tu tem muito viva a beira do rio quando tenho. Tem? E aparece o rio como um elemento da cidade, um ser vivo da cidade.
Tudo que tanto que aparece no livro, tudo que a cidade quer se livrar, ela joga no rio. Tanto que as pessoas mortas que aparecem no livro foram jogadas no rio. É como se o rio fosse esconder, né? E tem enchente, né? Na fuga dos nazistas, o rio começa a crescer e abraçar a cidade. Tanto que tem um circo no livro e o circo não pode ir embora. E aí fazia uma limpa nos cuscos da cidade, né? Para alimentar os leões. Tinha um cusco na rua, né? Sim, sim. Então tem tudo isso fermentado na mesma época. E o pessoal que é jovem e assim, que é gurizado de hoje em dia, que lê a suástica, eles têm, o que eles têm, algum já te relatou alguma coisa? Qual é o sentimento que algum já te passou, alguém novo que leu? O pessoal, muitos fazem, entre aspas, uma crítica, mas isso aqui não aconteceu. Sim. Digo, sim, não aconteceu, isso aqui tem efeitos de real, é como se tivesse acontecido. Claro. Não é? E os mais jovens, eles ficam indagando sempre a questão de como eu construí essa história. Claro, porque a maior parte é, tia, mas da onde que tu tirou essa ideia? Claro, o cara mais novo, a questão do clássico 38 é uma coisa totalmente... Agora eu vou ter falado de um negócio emblemático da nossa adolescência, que era as Domingueiras do Caxeral, tu fala no livro? Fala no Lobisomem, das músicas lentas, né? Fala das lentas. Da parte da música Tanto lenta. Que ele faz uma metáfora, né, da música lenta como se fosse no Serengeti, na África. É ele que faz o narrador. Tu tem ali todos os animais bebendo água e cuidando do jacaré, né? Sim. Então é aquele desespero. E ele falava que na sexta música lenta ele se desesperava porque não conseguia ninguém para dançar. Tu vê como é engraçado, né, cara? Isso é. E ali aparece... Muito anos 90. E é bem o que eu vivia, ele conta no livro. Claro. E aparece quando ele comenta... Era um momento de agonia, nossa, era na música lenta. E eu aproveitei um fato que aconteceu no Caxeral e eu coloquei no livro. Que foi uma boate com o Poetini, mas não era mega festa. E ele colocou um telão com o filme do Schwarzenegger. E aconteceu isso aí? Isso aconteceu. Cara, isso eu lembro. E um rapaz da época, um chinelão, coitado, ele entrou com um Walkman no Caxeral e com fone de ouvido. Eu não lembro quem é a guria, mas eu inventei um nome pra ela. E a guria era muito bonita e rica. E ele foi lá e deu um fone de ouvido pra ela e a música era Patience, do Guns. Depois eu fiquei sabendo. E ele dançou com a guria. E nós se escabelamos, né? Como é que esse chinelão foi dançar com a guria? Ele teve o Tino, que tava dando uma música do Eraser, sei lá o quê. E ele foi lá e deu pra ela o fone, ela gostou. Tá, e essa cena tu presenciou? E eu coloquei no livro. E essa personagem cresceu no livro, que é o Pomada. Sim. Esse é o Pomada. Esse é o Pomada, que ele encontra preso depois, né? Porque o narrador ficou no Hotel Link. Aí ele sai ali e encontra na janela. Na janela, o presídio. E ele chega à conclusão que o Pomada é mais livre do que ele. Preso ali é mais porque livre. Ele perguntou, Pomada, o que tu fez com aquela guria aquela noite? E ele disse, não, eu não posso falar. Eu sempre jurei pra ela que não ia falar. Então ele tinha, mesmo preso, ele mantinha... Tá, mas a parte do presídio tu criou, né? Uhum. Não, sim. Essa é uma história muito mais mas que... Ele presenciou a cena do cara chegando de Alckmin. Porque quando ele tá chegando na cidade, ele lembra vários amigos de infância e ele lembra do Pomada. Que fim só que levou o Pomada? E aí ele lembra que todo mundo teve um colega que o cara... Que fim deu, né? Que fim deu. E aí ele lembra do fato esse do Caxeral. O fato aconteceu, mas com outro cara. Eu aproveitei e coloquei como se fosse o Pomada. E tem pessoas que perguntam, cara, o Pomada merece um livro. O Pomada e o da Suástica, o outro personagem. Só para não esquecer, né? Nesse livro aqui tem uma cena que eles adultos tomam uma bebedeira na praça e vão pro porto e sobem. Claro. E até aparece eles caminhando na praça, o desenho, né? Sim. O final do Ícaro, o narrador aqui se encontra com eles no porto. No porto. Então tem os dois livros se cruzam. Se cruzam. Legal isso aí, né? Ficou tipo uma trilogia. E do Suástica, que tá falando da Adelaide, a mulher mais linda da história de Itaqui. Sim. Né, que no velório dela, ela morre no livro. O velório dela, a tristeza dos homens da cidade era absurda. E tem um barbeiro que tinha a única máquina fotográfica da época, que era Polaroid. E ele se lamentou porque ele não tirou uma foto dela em vida e ela ia ser enterrada sem foto. Sim. Aí ele pega uma talhadeira e vai lá no Forte dos Navais e escreve o nome dela na Adelaide. Dizer, pelo menos isso vai ficar pra história. E aí, então ficou tipo uma trilogia de Itaqui. Os livros, né? Então, os 3 livros têm fatos que se cruzam. Agora o Ícaro eu não leio ainda, mas vou ler.
O Ícaro não dá pra ler numa sentada. O quarto livro já tem nome? O quarto é o Carnaval, né? O Espelho de Medusa, que é uma história que se passa no famoso Carnaval de 91, que as mulheres ficaram nuas. Chegou onde eu queria. Mas não precisa tu dar tu disse que tem um fato pitoresco nesse Carnaval que tu tem fazer. Eu aproveitei assim, ó, o fato aconteceu, né, eu coloquei no livro que era Ases do Ritmo, não sei se era o carro alegórico com 6, 7 mulheres nuas, completamente nuas, elas não tinham fantasia. Aí quando elas passaram na avenida, foi o maior êxodo de homens casados da história de Itaqui, né? Porque quando elas iam passando, os homens iam deixando uma cadeira, isopor para trás. E, digo, tá, e aí a Igreja Católica reclamou na época, a sociedade reclamou que... Isso aconteceu? Aconteceu em 91. E... Digo, isso aí dá uma história, cara. Aí eu fiz a história mais ou menos assim, ó, o narrador é um homem, o Adão Carnada, que é homenagem ao Adão que ficava na frente do banho ali. O Adão, cara. Mas não é ele. Aproveitei os parabéns, moleque. Não é ele, né? Tem hora que eu me encontrar com o filho dele, o Richard, que foi meu aluno, e Richard, não é teu pai. A homenagem é um apelido. Apelido. Né? Aí o Adão Carnada, ele foi incumbido de empurrar o carro alegórico. E ele conta das mulheres que ele teve na vida. Ele é um cara que é da beira do rio, borracho, mas que ele tem uma cultura, ele estudou tudo. Depois eu quero falar sobre um borracho que aparece. Tem um borracho que aparece nesses 3 livros. Fica à vontade. E ele é incumbido de empurrar o carro alegórico. E naquele dia ele pegou no jogo do bicho, então ele tá com dinheiro, né? E não é que a ex-mulher dele é uma das que sobe no carro alegórico. Então ele tem toda a vida dele passando naquele desfile. Depois quem narra são as outras 3 mulheres dele que vão narrar e vão falar sobre ele. Então ficou bem legal. Eu tenho uma cena agora que ele tenta entrar no caixeiral atrás dela e não deixa ele entrar. Aí ele vai pro cassino. Lá ele consegue entrar. E ele acaba desmaiando bêbado lá. E quando ele acorda, ele tá na diretoria do cassino com... Aí ele olha, são as 3 ex-mulheres dele. Ele diz, mas deu ter ido pro inferno. Né? Tem uma coisa errada. E o livro tá quase pronto o livro. Então parece que é uma historinha, mas ela tem muita... Agora, cara, a tua memória é legal, porque em 91 tu tinha 15 anos. Né? Então tu tem coisas que marcaram mesmo. Sim, sim. Pô, eu lembro até hoje, por exemplo, do samba enredo do Mês com o Tubarão, né? Do samba enredo da ele, o Tubarão eu sou, verde e branco eu sou o samba da vila, né? Ah, me lembro desse samba aí, claro. E aí... E ele mesmo disse, eu acho que foi em 91 isso. Porque ele já narra isso agora, numa fase final da vida dele, já não bebe mais. E ele lembra porque tem a música Hoje Vou Tomar um Porre, da União da Ilha. É um samba também. Que é um samba que foi lançado aquele ano, em homenagem ao Didi. Então, por que é Espelho e Medusa? Porque toda a mitologia grega passa no livro. Por exemplo, o carro alegórico é um cavalo de Troia. Porque tem uma armadilha para algumas pessoas que estão no palanque. Que as chinas passam abanando por alguns caras casados no palanque, só fica o coitado do prefeito no palanque, né? Não é? Então, tem toda uma... Essa história é verídica, né? A história... Sim, eu aproveitei porque eu lembro dessa história. Eu tenho rascunhado... Você lembra desse carro, Marcelo? Eu lembro da repercussão. Eu não me lembro só falarem na época. E o Carnaval de 91... o Padre Lavarda enlouqueceu, né? Meu amigo. Isso. Eu tenho um rascunho de um livro do Saladeiro. Sobre a questão tem uma radionovela dos jesuítas. Tem uma radionovela que eu vou transformar em livro, porque do Saldanha da Gama. Mas aí envolve a moça que ele... A história que a Mila. Ele não queria vir para... Não, ele veio para Itaqui. Mas ele não queria vir, né? A princípio. Né? Ele casou a revelia da família dele. Claro. Ele conheceu ela em... Quando deu a lua de mel, ele já foi pra guerra. Não tem a história que ele não queria ir pra guerra, né? Ele vai meio... Não tem uma história era assim. Convocado. Disse até que a família dele que influenciou a convocação dele pra guerra, né? Sim. Tu é bem por dentro da história do Saldanha da Gama? Tem bastante coisa que eu estudei a respeito dele. É verdade que ele e ela foram enterrados perto lá no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. É verdade sim. Essa história? Ela se matou, né? Se não me engano. Sim. Ela se matou. E por coincidência o túmulo é um do lado do outro? Não chega a ser perto, assim. É só o mesmo local, né? Se pegar um país... Cemitério. Né?
Ela morreu acho que nos anos 30 ou 40. Ela casou depois, não casou? Eu não lembro agora. Mas ele não voltou porque ele poderia ter voltado para ela. Uhum. Mas, entretanto, ele foi, depois nunca mais voltou para daqui. E foi ele morreu perto, ele morreu em Alegrete. No campo ali. Que eu acho que o Saldanha da Gama é um dos mais da Marinha brasileira, acho que ele é um dos mais... Os heróis, né? Os maiores heróis, talvez seja. E aí eu fiz uma radionovela, foi o Christian Lognotti, nós estávamos montando uma radionovela, nós iríamos apresentar no teatro e gravar. Aí no fim não foi à frente o projeto e ficou ali a história. Eu acho que eu estou construindo um blog agora para divulgar um monte de material. Talvez eu coloque ela. Também eu tenho um rascunho do Przewodowski, que acho que dá um baita livro. Tchê, tu sabe que não porque tu falou, mas eu já escutei, eu vejo as pessoas falar a história e sempre penso nisso, cara, que baita história, daria um livro, né? Que é a história do tiro que ele dá. Só que aí no caso, eu acho que o segredo do escritor ali não é, o fato menos importante é esse. Sim. Tu tem que pegar uma outra história paralela. Que seria por uma briga, né? Foi um médico. Questão de mulher. Não, tem a versão nossa e a versão argentina. Claro. A versão nossa é o médico, o Guido Bonetti. Vocês já estão falando do Przewodowski agora. Claro, O médico Guido Bonetti ele foi atender ali em Alvear e 2 italianos ali cortaram ele. Sim. E a polícia de Alvear fez pouco caso e o Przewodowski mandou um aviso, mandou o segundo e no terceiro ele atirou. Senão, de canhão, né? Que é uma história pouco falada, né? Mas imagina a história que é, o livro que é. Eu li o processo dele. Tu leu? Tinha na biblioteca do mercado aqui, público. O processo. Mas foi feito assim, um oficial do exército fez a pesquisa na AMAN, porque o AMAN, eles têm que entregar um TCC no final, né? E ele fez sobre isso, com os rádios da época, com as atas, até o Caxias assinando as atas. Tu vê que é uma coisa histórica e que você compara, né, com a história mais moderna, que é aquela história que tem em São Borja ali da invasão de Santo Tomé pelo irmão do Getúlio Vargas, né? Aquilo é um espetáculo, né? Sim, mas é uma história parecida, né? Aquilo ali é uma loucura que eles fizeram, né? Os caras invadirem tem um livro Santo Tomé, eu li o livro. Do Iberê, né? E aquilo que eles fizeram é uma loucura. Invadiam uma cidade com uns 30 caras dando tiro. Quase que dá uma guerra entre dois países. E morreram 2 sobrinhos do Getúlio, né? Sim. 2 jovens na época. Aquilo é uma loucura que eles fazem. E era uma outra época, era uma brutalidade, né? Os caras... Claro, aí os caras falam hoje tem polarização política, mas era muito pior antigamente. No Suástica aparece ali a morte do intendente de Itaqui, né? Porque em 1915 ele matou o Bolivar Barbosa. Claro. Até tinha um pouco tempo atrás, tinha o túmulo ali no cemitério, uma lástima que sumiu a pedra. Você entrava à esquerda da família Barbosa. Isso. E tá escrito ali, Bolivar Barbosa, morto pela inveja, cobiça, uma coisa assim. Exatamente. Né? Isso aí. Que ele seria o quê acho que bisavô, tataravô do Marco Aurélio Barbosa? Não, acho que não. Será que não era tanto? Ele morreu com 25, 26 anos. A estada de Dom Pedro de Itaqui, tu tem alguma coisa? Só para completar aqui, o Bolivar foi morto em 1915, e aí, isso não aparece no livro. Aparece o Dávila, o intendente, que matou o Bolivar, né? Isso é fato, né? Ele matou e se apresentou. Ele morava ali onde era, ao lado do São Roquinho ali, da lotérica, o intendente. Naquele casarão que tinha ali? Que tá abandonado, tem só um pedacinho. Então ele deu 3 tiros no Bolivar na entrada da prefeitura, por causa de um jornal. Foi um dos júris históricos. O Getúlio Vargas participou, Claro, né? Participou como advogado. E o advogado era o Getúlio? Era. Participou. Não Sim, o estado inteiro se mobilizou. Veio o promotor de Porto Alegre, parou o estado. Foi um dos júris mais marcantes. E aí ele deu 3 tiros no Bolivar, atravessou a praça, dobrou a Independência, foi em casa e se fardou. E se apresentou, né? E em 22 ele foi morto lá perto do Silvestre, né? Isso aparece no Suástica. Aparece. Não foi, eu sei onde ele foi morto lá perto. Eu não sei onde que é, mais ou menos, mas ali eu coloquei, no livro ficou com uma mangueira de pedra. Que ele na Estância dos Palmas ali. Exatamente. E aí, esqueci o que eu tinha perguntado agora. Eu perguntei da estada de Dom Pedro Itaqui. Tá, mas só falar antes, mas essa história do Przewodowski tem que investir nisso aí, é uma baita história. Eu sempre penso como é que eu posso aproveitar o fato histórico e colocar uma história casada junto com ela.
Claro. Né? Porque só o fato dele... Não, Porque sei se tu narrar só o fato, é mais uma coisa de historiador, né? Não é um romance, eu acho que o segredo está aí. Eu não achei o ponto ainda. O tom, né? Sim. E aí, no caso do... De novo, ensina a tua pergunta. Do Dom Pedro? Ele está nos interrompendo aqui. Isso é o bom de fazer a conversa assim, né? O Dom Pedro II, ele passou aqui em 65, né? 1865. Isso. Que teria amarrado o cavalo ali na... Aquela ali acho que é muito improvável, porque os documentos oficiais falam que ele só desceu ali e caminhou até um cemitério em direção ao Cerrinho. Alguns documentos falam isso. Cemitério em direção... Que tinha uma pedreira por ali. Tinha uma pedreira e tinha um... Né? Mas, enfim, o legal dessa invasão dos paraguaios... Imagina a brutalidade que foi, né? O Conde Deu também estava junto. Também teve aqui, né? Que era o genro dele, né? O genro. Sim, casado com a princesa Isabel. Os paraguaios invadiram que... O Império deixou São Borja e Itaqui... A mercê. Se vire. Sim. Ficaram... Não, os paraguaios não vão invadir. Eles invadiram... São Borja, eles levaram 30 dias para chegar em Itaqui. De São Borja para cá? 30 dias. No inverno de 65. Banhado, Aí quando eles passaram no Butuí, agora, a pena que o Butuí secou e eu era para ter ido lá com os amigos, que eles têm uma equipe de detectorismo. Uhum. E ali teve um confronto muito bom. Então deve ter muita coisa lá, antiga, no chão lá, do leito do rio. Tu acredita nisso? Que legal, cara. E aí eles chegaram em Itaqui. Quem pôde foi embora, tem gente que enterrou as coisas de valor. Aí tá aqui, sobraram poucas pessoas. Aí eles terminaram com a cidade. Ficaram alguns dias aqui. Eles levaram 3 dias para chegar até o passo de Santa Maria, que é subindo a ponte de Ibicuí. Sim. Né? E fizeram a besteira histórica, né, de atravessar o Ibicuí, né? E o governo brasileiro, o Império, foi só recuando. Se eles passarem o Ibicuí, estão ralados. E foi o que aconteceu. E eles passaram o Ibicuí. E aí eles ficaram presos, né? Aí a resistência brasileira foi uruguaiana. E Solano Lopes estava nessa invasão? Não, era o Estigarribia, né? Era o Estigarribia. Porque acho que o que o governo fez? Itaqui e São Borja deixa. Claro. Deixa que ser, né? Aqui eles terminaram com o que tinha e desmancharam. Foi quando eles botaram fogo lá na estância Alto Uruguai. Lá, isso, né? Não, e era uma complicação, né? Por causa que eles iam roubando gado e o exército brasileiro roubava deles, então iam só de guerrilha, né? E a população itaquiense, boa parte, fugiu para a Uruguaiana, aquela região ali. Né? Então Dom Pedro cruzou aqui. Passou, ele estava doente até no dia. Exato, estava doente. O relato que eu sabia, que ele nem tinha descido da embarcação. Acho muito improvável que ele tenha andado a cavalo aqui. Muito improvável. Mas Ele teve aqui só, a única... Mas é uma outra história legal, né? Dá pra... Não, claro. Né? Tem muita coisa legal. O Saladeiro merece um livro. A história dos Dixon, né? Imagina os ingleses. Os cinco irmãos e o pai, né? O Saladeiro tem um livro Eu li, da Helenise, né? Que ela conta ali a história. Eu rascunhei todo já. Eu anotei tudo que eu podia da história para escrever uma história. Mas não deu tempo ainda. Mas o Saladeiro merece. É uma história muito legal. A capacidade que eles tiveram na época de trabalhar em Itaqui, de empreender. E o pai deles já era um homem de idade já para a época. Já era um idoso e mesmo assim ele... O Saladeiro São Felipe, né? Não é? Imagina, eles tinham uma aviação férrea ali, né? E até a 472. Que loucura, né? Os caras eram empreendedores, né? Eles tinham visão do outro mundo. Eles ainda têm uma propriedade em Itaqui. Tem a Três Figueiras. É isso? Não, eu te digo que eles tinham uma visão, eu até à frente? Me expressei, à frente do tempo, exato. À frente do tempo. Mas assim, só Itaqui tem um monte de histórias para escrever. Sim, a matéria-prima para o escritor tem aí, é enorme. Olha, com um tempo assim, dá para escrever muita coisa. A questão... Mas rascunhado tu tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. Bastante. Eu agora estou terminando o Espelho de Medusa. Comecei a me apaixonar por roteiro de cinema. O Eu Não Era Lobisomem Juvenil já é um roteiro aprovado já. Tu fez um roteiro do Não Era Lobisomem? E aí eu registrei ele, né? Tava com uma produtora, mas não sei se vocês estão conseguindo tentar negociar, é muita correria, né? Eu acho que
eu acho que alguém daqui seria muito melhor, né, de fazer uma história, né? Filmar a história quem tá aqui. Mas nós temos agora essa gurizada aí que tá começando a trabalhar com estúdios, tudo, mas que não é fácil, né? Sim. É caro fazer um filme. Claro. Só um curta mesmo. Agora nós terminamos um roteiro de um curta e estamos vendo o orçamento. Ou é incentivo fiscal, patrocínio. É muito caro produzir filme, né? Deve ser, né? Acredito. Mas estamos aí na luta, fazendo de tudo mais um pouco, né, pra cultura. E qual é o que tu pensa, assim, qual é a diferença de escrever um livro e um romance para um roteiro? Assim? O roteiro é bem melhor. Melhor de escrever? É melhor de escrever, é mais dinâmico. É muito, tu tem que imaginar a cena. Sim, deve ser totalmente diferente. Não, um roteiro, se tu sentado, fazer ele 2, 3 dias, o rascunho todo ele. Um livro você leva... Claro, o Ícaro disse que fiz em 5 dias, né? Mas tu já tá com a história tudo pronto. Mas aí a lapidação dele... Eu levei meses pra depois, fazendo releitura. Eu sempre pego o rascunho e dou para umas 5 pessoas. Pra ler. E eu tenho alguns leitores que são bem críticos. E até da Unipampa tenho 2 lá. E eles me dizem, não tá legal. Aqui tem que mudar. Porque se eu entregar pra pessoa e ela me disser que tá ótimo... Aí não vale. Não vale. Eu digo, o que tá... Aonde que dá pra investir? Eu dei até pra um professor da Argentina ler o Ícaro. E ele me disse, por que tu não investiu na viagem de Buenos Aires pra cá? Eu digo, não. Eu quero fazer um livro com menos de 100 páginas. O cara lê numa sentada. Lê numa sentada. Sim. E o roteiro mais dinâmico, então. Ele se torna mais extenso, né? Porque tu tem todo o espaço, tudo, cara, mas é bem mais dinâmico. Eu nunca li um roteiro, eu não tenho a mínima ideia. Pois é, agora eu tô fazendo esse blog para publicar esses roteiros prontos. Porque um dia eu fui pesquisar roteiros para ver como é que fazia um. Só tem 2, eu acho. É o Central do Brasil e o Cidade de Deus. Em língua portuguesa. A maioria em inglês deve ter um horror. Quem tem não divulga. Eu digo, eu vou fazer, eu vou divulgar. Né? Deve ser um trabalho. Mas aí talvez não venda depois. Mas fizeram o filme com o Eduardo e Mônica, da Legião Urbana, que todo mundo sabe a história. Sim. Né? E virou filme. Virou filme. Então... Eu tenho alguns conhecidos, alguns amigos que gostam de ler roteiro, mas eu particularmente nunca li um roteiro, não tenho nenhuma mínima ideia como é que seja. É bem legal de escrever. É bem mais dinâmico. E talvez não venda muito, por isso que não tem muito publicado os roteiros. Só pra quem é da área mesmo. Eu sou um principiante na área, né? Claro. Eu tenho participado fazendo cursos. Mas tu leu o roteiro do Central do Brasil que tu li. Falou? Deve ter daqueles caras ali em Porto Alegre, Jorge Furtado. Tem. Do Zé Pedro Goulart. E agora eu também estou escrevendo peça de teatro, aí o cara... É outra forma também de escrita, né? Apesar de eu já li, mas deve ser parecido com o roteiro. É parecido com o roteiro, E uma coisa que eu ia falar aqui, porque... Não, agora fica à vontade. Que são coisas legais do Itaquiense. No Suástica em La Cruz aparece um borracho jovem, que o Chico Epa. Que lá no Cerrinho. Quando você era guri, acho que eu lembro. Ele passava gritando, epa! E fazia uma limpa na rua. Claro. E as mães diziam, olha, final de tarde, o Chico Epa vem e pega vocês. Não tem o canhoto também? Sim. Tu fala nos livros, né, do canhoto? Não, eu tenho uma paixão por falar. Tem que ter borracha nos livros, né? Porque o borracha é uma entidade. Até eu vou declamar agora na escola, na Semana Farroupilha, a poesia Borracha, do Glauco Saraiva. Sim. Que eu acho uma poesia lindíssima. O Chico Epa existiu, né? Esse é fato. E ele aparece no Suástica jovem, ele aparece no Lobisomem e aparece no... Acho que no Ícaro não tem referência a ele. E olha como é bonita a história do Chico Epa. O Chico Epa era um pescador, que um dos jovens era muito bonito. E ele foi estudar no Oswaldo Cruz. Sim. E a professora dele, que era de uma família muito rica de Itaqui, se apaixonou por ele. A Egídia. Mais velha que ele. Mas o mais velho era 5, 6 anos. E a família foi totalmente contrária, lógico, e ela foi morar com ele na beira do rio, no Volante. E eu conheci eles, já eram... Pra nós eram velhos na época. E a Volante deles era bem limpinha, organizada, mas os dois tomavam uma canha que é uma desgraça. Capaz. E aí E sempre me fascinou essa história, né? Tipo, como é que uma mulher larga tudo, né? Pelo amor, né? Um homem também. E no fim ele foi encontrado morto, acho que em 92, num buraco ali perto do campo do Olaria. E ela morreu depois, eu acho. E é uma história, parece simplória, mas é muito bacana de relembrar.
E ela só foi aceita, parece, na família, depois, claro, depois de morta, ela foi enterrada junto nos túmulos da família. Mas eu te remeto assim, Leandro, tu que viveu na minha época, como nós tivemos personagens pitorescos em Itaquira. Sim, Não, sim. até hoje, né? Tem ainda, mas eu digo... Mas hoje é bem menos, né? É menos, mas Bem é. menos. O Chita na esquina O da Chita. caixa, Aliás, é um pecado eu não ter colocado ele no lobisomem. a Louca América. Todo bairro tinha um cara que tinha. Hoje, na época, a gente chamava de louco, né? Mas Não, mas hoje esses aí andavam no centro, né, Leandro? Sim, tinha ali, minha avó, onde morava minha avó, ali baixando o Oswaldo Cruz, tinha um Mascarita, né? Não, sim. Mascarita. Eu não duvido, acho que é vivo ainda. Eu acho que Não o sei se Mascarita não é o mesmo do Louco Antônio, né? Não, o Louco Antônio é vivo. Que assim, o Ariano Suassuna que conta, né? Eu digo uso conta porque ele morreu, mas ficou a história dele, né? Claro, a arte, obra. É a obra. Que toda cidade pequena tem o bêbado oficial, o louco oficial e o ateu oficial. Agora, tu concorda comigo que o Chita foi uma personagem aqui, né? Sim, o Chita. Outra claro, na época a gente chamava de louco, hoje seria politicamente incorreto. Claro, claro. Tinha, não te lembra da América? Não, Sim, logo, eu sim. falei nela aqui agora. Sim, a América lá do Cerrinho. Ela Sim, era claro. vizinha do Chicoepa. Você lembra daquele que andava gritando com papel na rua? Pagavam ele pra ele gritar, mas ele gritava na rua, assim, com papel, ele gritava, cruzava gritando por ti. Tinha aquele lá dos lados do São Patrício, ali, do Colégio São Patrício, como é o nome dele? O Jesus? É, Sim, o irmão do. Ele faleceu até o Jesus, O né? Jesus o irmão faleceu. do Regis, não é? Que eram pessoas fantásticas, né? Não, Dentro com do seu certeza. universo, Com né? não é nem um crítico Eu- aqui, Não, aqui é. é uma, Nós estamos é relembrando. uma homenagem a eles. Homenagem, eu vou te é. dizer. como eu morava ali atrás do hospital antigo, né? Morava no hospital, o Louco Antônio, O Antônio, o Emiliano, não sei se você lembra, isso eu não lembro. esse morava, esse era, eu acho que era muito fora da casa, ele morava ali só. E aí nós brincava ali no fundo aí eu me lembro do Emiliano, do Louco Antônio, e tinha mais um que eu não lembro o nome dos três, moravam no Aqui, hospital. por exemplo, aqui tem homenagem ao Cuíca. Pô, eu ia falar no Cuíca Tem o agora. Cuíca aqui. Eu ia falar no Cuíca agora. Quando eu entreguei, aliás, pra gráfica foi o arquivo errado pra gráfica, né? Sim. Nessa correria de publicar o livro, mas mandamos o arquivo errado. Por isso que tem erros de digitação ali. E aí eu pensei exatamente isso. Pá, eu poderia ter colocado mais umas personagens da época. Pensei no Chita, não é? E pensei Mas em outros. Me vê isso aí, Mas no Ícaro, pela tua memória, eu pensei nisso. mas no Ícaro tem o Canhoto, tem outros ali. Mas o canhoto não aparece no Swastika? Não, é bem parecido, né? O canhoto, a história que eu sei é que ele era um exímio jogador de sinuca, né? Quando novo, quando jovem. É. Mas aí são figuras. Aliás, tu tem que estar. Tem que se cuidar também, porque às vezes tu pode ferir o sentimento de uma família quando tu Uma coloca família. um Com personagem, né? certeza. Tem tudo isso. Com E- certeza. E aí, assim, ó, Mas por isso que eu te deixei bem claro. Ninguém tá fazendo tom de crítica aqui. claro. Tá homenageando essas pessoas. É que nem a história que que eu foram falei, que na personagens época dentro nós de Itaqui. chamava... Que nem eu falei, né? Na época nós chamava de louco, né? Mas óbvio que não, era algum problema que a pessoa tinha. Quando eu fiz falando dos títulos, assim, a suástica em La Cruz, o primeiro título do livro era O Último Trem de La Cruz. Porque os nazistas vêm de trem, né? Claro. No livro, Hitler passou em Uruguaiana, de Xalana. Até o próprio cara que organizou a fuga, ele disse que não sabe se é o Hitler, porque no trem tinham 4 sósias. Ele diz ele, eu acho que eu passei o Hitler em Uruguaiana, o próprio nazista, né? Um nazista capitalista, que é o Otto Keller. Não é? Nazista. É, porque ele organizou toda a fuga pensando em dinheiro, né? Ele não é, ideais ele não dá muita bola. Não tava E muito ele tinha um preocupado. cacuete, esse Otto Keller, que era de assoprar, né? Sim. Eu comentei com os alunos essa semana que o vilão tem que ter um cacuete. Com certeza. E eu tenho um amigo de adolescência que morava perto do Castelão, que ele tinha esse cacuete De soprar. ele ia falar, soprava o tupete. E aí me veio na memória, vou colocar esse cacuete. E aí eu mudei a capa para suástica em La Cruz. E algumas pessoas, mas suástica? Alguém vai dizer que tu é nazista. Eu digo, olha, eu não sou nazista, o livro senta o pau nos nazistas, faz uma crítica. E digo, as pessoas têm que ler primeiro para saber. Né? Mas é... E aí, no Eu Não Era um Lobisomem Juvenil, que é o título da música da Legião, Eu Era um Lobisomem Juvenil. Eu era, claro. E aí eles combinam de escrever no muro dos Moretti ali, o casal. Na casa do Beco ali. É. Que eu acho uma casa linda, cara. Só tá a fachada agora. Vamos escrever aqui, ó, a música que simboliza o nosso namoro.
E era essa aí. E era essa aqui. E ficou de 92 até 2016, ficou na parede. Bem fraquinho. E quando ele volta em Itaqui, ele vai lá e escreve um não no meio. Não era. Né? Que aí ele faz uma... Como é que ele diz? Ele atualizou o status dele. E ele escreve um não. Porque as pessoas me perguntam, né, o título. Por que é esse título? Eu, sinceramente, depois que eu li, eu fui escutar a música, eu não me lembrava. Não é muito conhecida essa música. Ela é meio lado B do Legião, né? E eu gostei porque a Lobisomem é questão de transformação, né, de mudança, né? Com certeza. E ele chega à conclusão que ele não mudou nada. Eu achei que ia me tornar um grande homem, um herói, um cara politizado, corajoso. Ele se tornou uma porcaria de homem, né? E esse livro tem muito bullying. Esse livro... E algumas pessoas que leram assim, mas tu não vai te incomodar com o politicamente correto? Sim. Eu digo, não vou me incomodar. Porque aquela geração era assim. Era assim, claro. E até serve para debate depois. As pessoas, olha, a forma como eles se tratavam uns aos outros aqui, não pode ser assim hoje em dia, né? Os gêmeos que tem aqui, o Soreto e o Sorvete, existiram. Moravam ali perto do 14. Esses existiram. Eles estão aqui nesse aqui. Também estão Eles aparecem aqui. Eles têm uma oficina de carros em Bonplan, uma cidadezinha pequena, aqui perto de La Cruz. Eles foram embora para a Argentina? Né? Não, no livro foram. Mas eu aproveitei que existiam gêmeos ali. O Sorvete e Sorvete. Antigamente tem até casal, né? O marido ou a mulher taquiense e o Delviar, né? Que até teve vários casamentos, né? Isso é outra história legal, né? Teve vários mesmo não tendo que não existem mais, né? Como é engraçado, né? Não existem mais. Existiu muito. Mas acho que quase não vai ali, é uma burocracia para ir, né? Tinha mais integração antes, né? Eu tenho convites para ir lá em La Cruz, né? Claro, a pandemia atrapalhou, né? Agora tem que fazer uma outra carteira de identidade também. Mais de 10 anos não passa. E aí... Tu vê, né? E mesmo naquele tempo, né? Que era tudo mais difícil, a comunicação, as pessoas eram mais integradas que hoje. Eu passava indo lá. Claro, eu lembro que eu sonho naqueles barquinhos lá pra comprar. Eu ia a pé ali, eu pegava... Podia trazer carne. Em 2004... Eu fiz um intercâmbio lá na escola Felipe Deri, mais de 100 alunos de Alvear foram na escola. E depois nós fomos lá. Capaz, retribuíram a visita. Aí depois tentei fazer de novo em 2013, eu acho. Foi uma burocracia para passar. Para atravessar menor, né? Deus o livre. Olha, a burocracia. E depois nunca mais me envolvi. Agora temos o Arbra, né? Aquele projeto que é um espetáculo. Eu já participei dele, vou participar de novo. Que é a professora Carla, né? Isso, com a Mercy lá de La Cruz, acho que Isso mesmo. E voltando à minha produção, né? Eu tenho esses livros agora no prelo, como se diz, e tem um outro livro que é O Soro da Verdade, que se passa, são 3 histórias que se passam e se cruzam. Lógico que todas estão aqui, né? Claro. E uma delas envolve o famoso campo de concentração lá no aeroporto. Outra história também. E tem uma história ali. Tem uma outra história que se passa no Cio da Terra, em Caxias do Sul, que foi o Woodstock, o gaúcho brasileiro. Woodstock gaúcho. Foi em 82, em Caxias do Sul. Nós tivemos um Woodstock no Rio Grande do Sul, claro, Cio da Terra. Sim. Né? E aí termina em 83, no dia que o Grêmio, infelizmente, foi campeão do mundo. Que colorado. E aí a história... Tem uma cena eu não falei com o Ramon do Dato ainda, mas tem uma cena do vilão conversando com uma personagem no balcão do Dato. Uau. E o Ramon tá escutando a conversa. Outra referência, tá aqui o Dato, né? Sim, o Dato aparece no livro. Então, tu vai falar com o Ramon pra... Não, diz, Ramon, tu tá no livro agora, não tem escapatória, viu? Vai ter que ler. Vai ter que me autorizar, né? Mas mudando um pouco no assunto, né? E o que tu lê? O que tu costuma ler? Eu tenho o hábito de... Eu releio muito os mesmos livros, Sim. Porque o clássico, né, o Ítalo Calvino, que diz que o clássico é um livro que ele sempre tem algo para dizer. Tu vai ler 10 vezes e serão 10 leituras diferentes. Sim. E alguns livros... Cada época da tua vida. E alguns livros, por exemplo, que a gente lê quando não tem filhos, tem um peso, depois tu tem filhos, tem outro peso. Exatamente. Né? Eu fiz leituras que antes de ser escritor, aí como escritor é uma outra forma de ler. Tem um amigo meu que escreveu aqui, eu brinco que a melhor parte do livro é o que o agrônomo do Olipampa ali, o Edgar, escreveu aqui, Esse cara é um
é um baita leitor lá de Bagé, Edgar Salles Sim. Brasil Neto. Ele Sim. faz uma apresentação do livro. Foi um cara que me incentivou muito. E quando eu apresentei o Suástica para ele, ele me disse, tu tem que ler assim, ó. Tu pega 3, 4 livros de um escritor e lê os 4. Pra te pegar com a forma de escrita dele. Aí depois tu pega outro. E lê, por exemplo, pega Isabel Allende, a chilena, e lê 3 livros dela. Aí eu li, por exemplo, Contos da Eva Luna, que é um livro fantástico de contos, né? Aí peguei do Gabriel Garcia Marques, uns 4, 5 livros. Crônica de uma Morte Anunciada. Toda palestra que eu faço, eu digo, tia, você tem que ler esse livro. Se tu quer pegar alguém para se tornar leitor, faz ler Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Até, eu até acho que é desse tamanho Eu já aqui, li ó. esse livro. Até pra gurizada, assim. É fantástico. É o único livro da literatura mundial que a personagem principal morre nas primeiras linhas. Imagina o cara conseguir prender o leitor. Tipo, é um livro, como ele era jornalista, né? É um Claro. livro que ele te leva no colo até o final. Tu te obriga a ir com ele. Eu tive um aluno que me disse, Fleck, eu vou ser preso por pensão. Tu me recomenda um livro, hein? Isso foi 2014, isso. O cara precisava ler. Aí eu tomo aqui. Aí ele, tia, tu acredita? Depois ele foi solto, né? Tu acredita que eu li lá no presídio e tive que ler pros caras lá, rapaz? Alguns não sabiam ler. Claro. Mas que baita livro. Esse livro. O Crônica de uma Morte Anunciada. Eu sei a história, mas eu nunca li o livro. Assim, para formar um leitor é um Claro. livro espetacular. O Velho Mar, que hoje seria o Idoso e o Mar, né? O Velho Mar é É do Hemingway. um clássico. É né? um clássico, uma história E também simples. é curto, né? É curto. Tu acho lê que numa... O Estrangeiro, do Alberto Camus, tem 76 páginas. Às vezes eu fico... Eu escuto muita entrevista de escritor, né? Agora com essa questão Eu também. dos podcasts, né? Eu escuto as É. entrevistas porque eu gosto de ouvir a história da criação, tanto da música, do livro, de qualquer coisa. E às vezes eu fico escutando aí, os caras estão dando entrevista, eu não gosto, né? Claro. Eles vão... Os caras dizem, indica um livro aí, e os caras dão um livro tipo... Bob Dick lá, que é um livro de 800 páginas. Sei lá quantas páginas tem. Aí, pra que o cara que não lê vai ler um livro de 800 Ulisses, páginas? do James Joyce. Sim, uma coisa que tu vai ler não vai entender ou tem 1000 páginas. Não sabe? Uma pessoa que não lê não vai ler nunca isso. Eu sou fascinado por esses podcasts que tem escritor e autor de músicas. Sim. Né? Que eu sou jurado também em O processo festivais de do criação de carnaval. música também é da uma Casilha, coisa- fui jurado agora. Por exemplo, tem entrevista do Mauro Moraes. Eu já comentei Ele- até contigo sobre essa entrevista. É espetacular ele contando como que ele escreveu, por exemplo, o Milonga Abaixo do Mau Tempo. Claro que ele... Eu, Marcelo, Não foi que contou ele essa história? conversa com o Bebeto Alves, né? É, que ele conversa com o Bebeto e o Eu Bebeto achei fantástico falando a que entrevista, cara. não quero mais saber da Uruguaiana. Não Sim. aguento mais esses loucos. E ele dá o estalo e diz, mulher, tô indo pra casa. E aí eu sei o que é, tu vai escrever uma música. Que E ele loucura, faz uma né? homenagem à Uruguaiana, né, pra defender do Bebeto, né? Eu vou ter que contar sobre essa entrevista, que eu também sou fascinado pela essa entrevista. Quando eu morei em Porto Alegre, eu tinha o hábito de ir num café que era perto do fórum lá de Porto Alegre, Fórum Central. E o Mauro Moraes tem um café dobrando o Fórum Central. E até ele fala na entrevista essa parte, tu vai pegar a referência assim. O cara uma vez me disse, um cara que é do interior também, morava em Porto Alegre, o cara me disse, tá ali naquele café tem o Mauro Moraes, tu que gosta de música gaúcha, ele me disse. Eu digo, pá, que legal. Ele me disse, vai lá e olha, ele tem um livro desse tamanho na beira. Ele nunca foi pra fora. Tudo que ele escreve é daquele livro. E eu fui e realmente tinha o livro. E ele conta essa história que ele não tem na entrevista, né, que ele não tem a vivência que os outros autores de música gaúcha têm, né? De morar pra fora. Claro. E ele É. não tem. Ele fala na O entrevista. Érico Veríssimo, quando escreveu... Até eu dou uma dica, tem gente, eu quero ser escritor, o que eu faço? Lê Solo e Clarineta, do Érico. Ah, isso aí É, porque ali ele conta toda a infância dele, toda a adolescência e a idade adulta e como ele se tornou escritor. E ele conta quando ele escreveu O Tempo e o Vento, ele não sabia nada do gaúcho. Ele disse, eu não sabia nada, não sabia nem... Sim. E tu vê, esse cara me comentou isso na época, né? Em tom de crítica, né? E aí o Mauro mais fala que não, que pelo contrário, se ele escreve uma coisa que ele não conhece, ele deve ser exaltado, não criticado, né? Porque é muito mais difícil escrever uma coisa que tu não conhece. Sim, imagina, o Tempo e o Vento, o Érico levou, para fechar a trilogia, 20 anos. Né?
E ele contou, o Capitão Rodrigo ele se inspirou num tio dele, que era briguento, cheio de frases de efeito, né? Sim. Buenas e me espalho, nos pequenos onde prancha, nos grandes onde talho. Sim. Você nunca ter ido no campo, Érico Veríssimo. Isso não é um demérito, isso é uma qualidade, Uma né? qualidade. Imagina o cara Porque não... descrever do que ele não conhece. Né? Mas quando eu participei agora, eu fui jurado da Casilha, tu consegue perceber... Foi da última agora? tu consegue perceber quando o texto é forçado. Tipo, esse cara aí não... Ele foi num dicionário, achou umas palavras e o texto fica... Na letra da música tu consegue perceber. Consegue perceber. Que o cara não vivencia aquilo ali. Isso aí... O seu Valtair ficou em segundo, né? Até eu conversei com ele. Teve a letra da avó, né? Uma letra muito bonita. Que é o poeta tem essa competência, né? O letrista, né? Qual é a competência que tem? Tu conseguir transformar em imagens na música. E aí o intérprete consegue, com os gestos dele, ele apresenta a música. Isso é um casamento fantástico. Tu tem músicas que tu não consegue ter imagem nenhuma dela. Não é? Leandro, depois que tu publicou teus livros, assim, o que o Leandro Pessoa mudou pra ti, assim, autoestima? Autoestima, né? É um sonho, né? É um sonho que eu sempre tive. De publicar. O sonho primeiro do cara é publicar. Publicar, né? Financeiramente não mudou nada. Até tomei tufo, até. Eu tô pensando assim. O cara mais perde do que eu penso na pessoa. Como eu sou da área da educação, né? Eu trabalho muito agora com palestras. Tem agendadas palestras até lá na Serra. Lá, cara, né? Que legal, sim. Só que para conseguir criar público leitor. A palestra, tu é uma pessoa que deve ter facilidade para palestra, né? Tenho, eu não tenho dificuldade. Eu não consigo transitar entre a linguagem culta e a popular tranquilamente, né? Tu é professor sou da área de literatura. Né? Eu até digo, eu não sou um grande gramático. Eu achava que tu era professor de história. Mas eu apareci não, né? O dia que eu fui aparecer no Bom Dia Rio Grande ao vivo, acho que só tinha luz no Nepal, né? Eu fui apresentar a Casilha, foi na sexta-feira, 26 de agosto. Anunciei um dia antes, no outro dia de manhã não tinha luz na fronteira oeste. Aquele dia. Que bolsa de sol que eu sou, né? Eu não sabia que tu teve no Bom Dia Brasil, Bom Dia Rio Grande. Ao vivo, só que eu achei pouco divulgado essa Casilha. O estado, não, mas foi divulgado. É que o pessoal não lê direito. Pois é, eu não sabia, eu não fazia a mínima ideia. Tinha pessoas assim, mas tem que pagar pra entrar, mas não tem que pagar pra entrar. Foi só chegar lá com o teu mate. Eu achei genial a história de ser lá no CTG. É bem melhor. Porque o teatro só é bom pra quem canta, porque o cara que vai olhar não é bom. Não, o teatro não pode tomar mate, não pode fazer nada. Né? Esse dia do Bom Dia Rio Grande, eles vieram aqui ou tu foi? Foi o Pablo que te Foi o Pablo, o jornalista itaquiense. Aí um dia antes me perguntaram se eu poderia falar sobre a Casilha, sobre, no caso ali, o prédio, né? Eu digo, não, eu falo, sim, eu tenho anotações a respeito. Fiz a fonte, né? Eu expliquei que tudo que eu aprendi da Casilha foi eu lendo o professor Paulo dos Santos. Isso é importante, não ser egoísta, né? Tu chega a dizer da onde que tu tirou isso. Sim. Né? E aí, deixei bem claro que eu aprendi lendo o professor Paulo dos Santos. Só que nesse dia a cidade não viu nada, né? Porque só tinha luz no Nepal e na Guatemala, eu acho. Foi boa essa. Passa aí paciência, a vida que segue, né? Claro. Outras oportunidades. E ali apareceu como eu apareci, eu cheguei e já estava começando a gravação. E eu saí como historiador ali. Eu não sou historiador, não tenho. Eu sempre achei que era professor de história. Não tenho. Eu sou contador de histórias, né? Pois é, eu não sei por que eu fazia essa referência, talvez pelos livros. Aliás, essa pecha de ser contador de causos reais, né? Isso me prejudicou, entre aspas, nos livros, porque tem gente que quer comprar os livros para dar risada. Claro. Eu digo, quando eu lancei o Suástica, eu digo, cara, o Suástica é uma coisa mais séria. É sério, tem gente que chora lendo. Os caras que te conhecem acham que tu vai falar bobagem ali, escrever e me pedem para fazer um livro de causos. Eu tenho até montado ele, assim, mas... Tá, aquela história do Tita Moretti é a melhor história que eu já escutei. Qual? A do... Que o cara tira ele pra dançar. O Tubarão, foi verdade? Nós estávamos no Caxeiral. Nós estávamos no Caxeiral, na Domingueira, e aí... não vamos dançar com ninguém, cara. E a Roxette bombando ali, né? E ele assim, tem uma agulha lá no pilar, lá, ó. Eu vou tirar aquela guria pra dançar. E o Tubarão falou. E eu achei meio fora de esquadro aquela guria, mas... tá. E aí ele voltou, o Tubarão voltou dando risada. O que houve?
E o Tito era cabeludo na época. Sim, Isso, eu eu lembro. lembro, Por eu isso que o cara É, chega que o Tito era assim, o Tito era nosso amigo da turma, mas ele se isolava. Sim. De que houve? Ah, tu acredita que era o Tito, rapaz? É fantástico, né? Aquela história ali tá louco. Tem muita história legal. A história do... O Tubarão é uma matéria-prima da história. o toda, Tubarão, nós A somos nossa amigos ideia é desde que o Tubarão 92. viesse junto com Né? vocês. Mas aí. Nós tinha Mas pensado. aí nós ia acabar só. O Tubarão aparece no lobisomem aqui, en passant, como diz os franceses, né? Por cima aí. Eu não quis judiar muito dele. Mas nós temos histórias fantásticas daquela época, né? Tem a história de um piquete de Itaqui, o Jorginho Martins que me contou, o Jorginho Poeta. Foi o Jorginho, mais uns amigos, e um dos caras que estava junto tinha aprontado no piquete. E a patronagem disse pro segurança, ó, tu pede documento para ele para marcar território, dizer para ele que Aqui tem segurança. tem ordem. Só que o segurança, o coitado, tinha a fila, veio esperar o cara chegar na bilheteria, foi lá na fila, documento aí. Não é nem documento, era documento. Documento aí. E o cara se calçou, mas por que só eu? Não, documento aí. Aí o Jorginho, os outros, não, dá aí. Que documento tem aí? Não, eu tenho o título de eleitor. Tá, dá esse aí mesmo. E deu, aí ficou o pessoal da portaria esperando a perícia do segurança, que mal sabia ler, o coitado, já faleceu até. O segurança olhando aquela perícia dele. E a fila parada, né? Tchê, o que tu é dos Costa, Lutaó? O que Costa, rapaz? Dos Costa, Lutaó? E o segurança se calçando, né? O que Costa? Ó, tá aqui, rapaz, teu documento aqui, o nome do teu pai aqui, ó. Era nada consta, né? Isso é fantástico, né? Mas quando eu conto essa história nas palestras, na sala de aula, eu aproveito para falar sobre um problema social, que é o analfabetismo, né? Sim. Mas os causos da cidade, o Bruno Contursi deu uma ideia de fazer um campeonato, um evento de causas, fazer uma premiação. Quem sabe se faça ainda, né? Tu, quando criança, era bom em redação na escola? Era bom. Sempre fui bom de... Mas o cara que tem pra contar a história, tem gente que tem o dom, né, da história falada, né? Todo mundo tem um amigo que conta bem a história, né? Eu sempre fui muito criativo para histórias, para fazer chapa dos outros. Eu acho que isso me ajudou na escrita, né? Pode ter certeza. Por causa que eu tenho uma facilidade de pegar o gancho assim e fazer uma história, de fazer uma sacanagem, não é? Mas nunca maldosa, né? Claro, sim. Mas é fantástico tu pegar e criar uma história É que nem a questão do apelido, né? No início o cara não gosta, é o apelido que pega, né? Nos anos 80 eu já prescreveu, né? Mas eu era o pai do bullying, né? Sim, mas não existia bullying nessa época. Era um terror pra botar apelido e fazer farra dos outros. Eu sofria também, né? Claro. Eu sofria medonhos. Mas sempre fui bom de contar histórias e de escrever. Eu sempre falo para os alunos, a última coisa que eu cuido é a ortografia e concordância. Sempre digo, faz a história primeiro. Depois de ver a lapidação. E a escola faz diferente, né? Com os nossos filhos. Ensina a primeira parte matemática do português. E aí a criança... Eu não vou escrever, eu vou errar. Sim. Digo, não, é inverso. Primeiro escreve. O importante é a história. Primeiro, o importante é a história. Aí você faz colocar o cérebro para funcionar. Não é? Sim, e... É claro, e aí o cara tendo a história para contar, o português é um instrumento, né? Só, entende? Conforme... Sim, é que o problema do ensino do português é que são regras gramaticais do século XIX que nem tem mais, não são mais usadas. E os livros que mandavam ler, né? Eu sou da geração que tinha que ler a Luiz de Azevedo, o Curtiço, aquele... O Machado de Assis era bom, o cara até gostava, mas os outros eram difíceis. Mas aí formar um leitor lendo Machado de Assis é muito complicado. Claro. O primeiro livro que eu li foi na 4ª série, foi um certo Capitão Rodrigo, que é uma parte do... Sim, é separado, desmembraram. Que sim, foi o livro assim que eu me lembro de ler, assim, até hoje eu lembro da satisfação que eu tive no dia que eu li. E tu vê, né? Era um livro fácil de ler se tu analisar. Mas eu não me esqueço uma vez, eu tomei uma cervejinha e tava relendo pela enésima vez exatamente o Capitão Rodrigo, um certo Capitão Rodrigo, que é separado, né? Claro. Eles vendem separado. E chegou a hora que eu tava chorando que tinha morrido o Capitão Rodrigo. Do Fleet que eu tava, e me emocionei com a leitura, mas um texto que eu conhecia
cabeceira. Eu vou te dizer que eu tenho até, não sei se é um bloqueio, mas assim, uma dificuldade em querer ler de novo, porque eu quero ficar com aquela sensação que eu tive. Que se eu ler de novo, vai ser outra coisa. Vai ser outra. Por isso que é um clássico. Pois é, aí eu não quero apagar aquele sentimento que eu tive naquela vez que eu escrevi, que eu li. O livro que eu mais reli na vida foi Olhar os Lírios do Campo, do Érico. Do Érico Veríssimo. Érico Veríssimo. O que eu mais reli. E é um que me inspirou muito para se escrever. Eu leio bastante o Sérgio Faraco, aquele, sabe, o escritor da Alegrete ali. Isso. E ele era amigo do Érico. Do Érico e foi amigo do Veríssimo. Do Veríssimo e do Mário Quintana. Sim. Agora eu tô confundindo os dois. E as histórias que ele conta tanto do Érico como do Mário Quintana são excepcional, assim. E o livro que eu mais li foi Um Cerco a Juvencio Gutierrez, de Uruguaiana, que agora vai sair um filme. Não é do Tabajara? Do Tabajara. Do Tabajara eu li Tabajara Ruas. Vai sair um filme. Perde Sua Alma, que virou filme. E o Varões Assinalados, que é um western, né? Ele tem quase 700 páginas. Aquele é muito bom. Contra a Revolução Farroupilha. O Tabajara Ruas, ele é vivo, né? É da Uruguaiana, né? Sim. Esse filme, o livro que eu comento, é um filme? Qual fugiu para Libres, né? Neto. Fugiu para Libres e volta de trem, né? E aí há um cerco contra o cara. Mas aí que tá, o Tabajara pegou o quê? Uma lacuna na nossa literatura. Ninguém tinha escrito sobre isso. Isso aí. Esse é o segredo, E aquele outro cabeça do Comerciante Saraiva é dele também? É dele e tem um... Esse é filme também. Tem um outro escritor em Santa Maria que também escreveu esse livro. E tá virando filme. Esse do Cerco ao Juvencio Gutierrez tá saindo um filme até, iam começar a gravar agora. Mas é legal isso aí, né? De um livro se transformar em filme. Sim, tem vários, né? O Certo Capitão Rodrigo é a parte que vira filme, eu acho, né? Porque é a parte mais emblemática, né? Já claro. Na Terra virou minissérie. Sim, tem um minissérie nos anos 80. Duas, né? O Capitão Rodrigo acabou virando aquele ator, já fugiu o nome, o Tarcísio Meira. Depois, Meira, agora, por último... ele, o Capitão Rodrigo, né? Agora, no último que eu vi, Tempo e Vento, foi o Thiago Lacerda. Mas o Thiago Lacerda é o Garibaldi pra mim. Não é nada a ver. Não, mas a última gravação... eu sei, mas até o imaginário. Além da péssima qualidade de alguns filmes brasileiros, nós temos um problema bem, entre aspas, que é a novela. Então, quando a gente vê um ator de novela num filme, a gente não consegue separar. Exatamente. Tanto que, de pegar os bons filmes brasileiros, são quase todos atores desconhecidos. Sim. Né? De pegar aquele filme O Roubo ao Banco Central, né? Aqueles atores, eles aparecem em vários outros filmes. Mas nenhum é de faz novela. É difícil eles fazem novela. Porque o público não consegue separar as coisas. Quando eu soube que o Thiago Lacerda seria o Capitão Rodrigo, eu me indignei, porque pra mim ele era o Garibaldi. Já misturou as histórias. Essa é uma característica do público, né? Sim. A gente não consegue separar. Se eu não me engano, o Elton Saldanha... Trabalha no Tempo e Vento primeiro. Eu posso estar enganado, eu acho que eu vi numa entrevista dele que ele seria o Capitão Rodrigo. Né? Tem razão. Existiu isso aí. Existiu isso aí. Ele foi no Rio, voltou, crente que seria ele, né? Seria Capitão ele. Rodrigo. No fim, ele faz uma participação tocando violão. Não, esse filme não é aquele que participa também aquele outro cantor, o Pirisca? Não, nós estamos falando do Tempo e o Vento. O primeiro Tempo e o Vento. O Elton Saldanha vai ser novo naquela época. Isso foi 80 e pouquinhos. Eu era bem guri quando deu. Teve agora, nessa última minissérie, Casa das Sete Mulheres, tem uns músicos que participam, né? Tem. Até houve uma crítica, né? Porque as músicas são músicas do centro do país. E aí eles explicaram que para poder vender a história lá pro centro do país, não dá para ser música muito regional. É engraçado, né? Quando eles fazem novela e minissérie do Nordeste, é música do Nordeste. Exatamente, todo mundo escuta. Houve essa crítica. E, aliás, a Casa das Sete Mulheres, olha como é que surgiu a história, né, da Letícia Wierchowski. O esposo dela leu o Varões Assinalados do Tabajara. Sim. Leu e clássico, disse pra ela, tem um livro dentro desse livro. Eu não vou te contar onde que é. Lê. E procura. Aí ela leu e aparece lá essa fazenda, estância que ficava as mulheres. Claro que é lá no hoje município de Cristal, se não me engano. E aí ela
captou a mensagem do marido dela e fez o livro. Daí virou minissérie. Tu vê, né? Dentro de um livro tinha uma outra história. Outra história. Tu vê sempre tem isso, a importância do marido, né? Não, a importância da sintonia, né? Claro, porque Sim. ela Então, porque eu lê- digo, o Gabriel Garcia Marques sofreu muito com isso. Que diziam pra ele, essas tuas histórias aí não tem como acontecer na vida real. Que Mas ele- nada, Claro que tem, sim. O que tem de coisas que acontecem. Claro, coisa surreal. surreal. conta a nossa revolução, mas na verdade conta a história das mulheres da família do Bento Gonçalves, né? O centro ali é... É a família dele, né? a família. Aliás, falta na nossa literatura, O isso eu comentei na feminismo, né? Casilha, falta na nossa literatura gaúcha, eu posso estar enganado, mas um livro muito bom contando sobre porongos. Massacre de Porongos. Tem um livro do Juremir Machado, Sim, mas mas aí é meio crítica ali. Sim, mas não é ficção. Não é a Pois história. acho que falta um livro com essa temática. Mas aí tu vai tocar em vários temas sensíveis. Polêmicos, exatamente. Mas isso aí, a literatura tem que fazer isso, né? Sim, Tem que ser polêmica. Talvez alguém não queira ser. Eu não arriscar. consegui lembrar de alguma história que tenha envolvendo porongos. A ficção, não. Eu também não. eu não ouvi lembro. falar. Mais uma lacuna presente, né? É bastante tema sensível, né? Vai tocar no racismo. A ali, né? própria revolução a federalista passou por Itaqui, também merece uma história. Aquelas trincheiras que aparecem as fotos o Jorginho Martins coloca, tem o Facebook do Jorginho Martins, aí tem muitas fotos antigas, né? Sim, Ele coloca, eu acompanho ali. porque eu perguntei pro Bruno onde era a casa do Pascoal Minojo e eu não sabia, né? E o Bruno disse, é tal lugar, vai no Jorginho Martins ali que tu vai achar. Tem uma foto que aparece o fundo Não, lá. foi- lembrei, a casa. Não era ali perto da praça? Ali? Sim, do lado da farmácia ali. Aliás, foi uma judiaria que fizeram naquela Onde casa. é a Becker hoje. Tiraram todas aquelas casas Isso, velhas. É a Becker. Onde é a Becker. Não, e aí me veio a imagem da casa, uma casa linda, Tem uns pilares. Não, coisa era a mais casa linda. que morou depois o doutor Ribeiro? Não, na Célia. frente. Na frente? Que era onde era o consultório do Márcio Bobassaro. É uma casa com uns Isso, pilares. Azul. Era bonito Falando aquela da casa. frente, né? Ei, Onde Leandro, essa do Pascoal Minojo é uma casa com uns pilares, um varandão, assim. Não, chegou seu lembra que foi o meu. Eu sempre uso nas minhas lives eu digo que a pessoa comprou a roupa no Mercador Oba-Oba. Ali virou uma roupa. Exatamente. E ele foi restaurante ali no final ali. Em 2013 era restaurante. Talvez tenha uma festa fantasia. Claro. Depois virou ali, primeira coisa que teve ali o mercado do... Tullias Bar foi ali. Todas as bar foi ali. Tu te lembra ali? Aí já foi tinham a aberto a casa por baixo. Assim. Casa Márcio. Isso. Foi ali a Casa Márcio. É. Que eu acho que aí não era tão modificado ainda. E aí quando a gente vê, some, né? Desaparece. Baita casa. A casa, essa que eu falo do Ribeiro também é uma casa linda. Sim. Venderam e hoje é americanos, olha. É americano. Ou a quero. Quando a gente menos vê, desaparece. Tu vê? E a gente já Poder perde a do- referência, né? Já não sabe. Não Eu lembra não sabia. mais. Eu não sabia. Sabe, quando eu vou para Uruguaiana, eu noto que lá tem muito mais casa antiga que ficou, talvez por. É legislação, né? Faz a lei pois municipal. Lá tem. Aqui várias casas. Mas se fizer uma lei O que só. Castelinho Se lá, você que- fizer uma lei municipal que tem que manter a fachada, pelo menos, já é algo. Mantém a fachada e constrói no fundo. Já é algo. Viu? Ali onde era a Vânia Confecções, aquela casa também. ali, Linda que era. era do Virou século uma XIX. Mas olha na volta da praça. Virou a quantas casas farmácia, antigas tem só. Eu acho que tem 2 ou 3. Que é ali onde tem a universidade, a faculdade ali. Ali é uma. Uma. A do Tati ali é a segunda. É. E faz a volta. E acho que a do Rock ali do lado da igreja. E deu. E a ali do lado da igreja é bem antiga, né? A do Rock ali é. São Ela 3 tem- casas, assim, rápido. Assim, Tem também, fotos né? com as árvores pequenininhas da praça, e já tínhamos aquela casa ali, O né? tempo que espetáculo. estacionavam ali na praça de bico. Nossa, Não, acho que tem a questão de histórias de Itaqui, tem muita coisa boa para escrever. Tem. Essa história que tu falou mais cedo aí também é um tema sensível, né? Mas do tempo do campo de concentração de Itaqui, né? 64. E ainda tem bastante gente viva que viveu aquela época, Tem. né? Seria interessante. Eu fiz essa parte dessa história aí, eu fiz assim, ó, é um menino que conta, né? Que o pai dele sempre sonhou em ser aviador, mas Claro. eram pobres. E quando leva aquele monte de gente de manhã lá pro campo de concentração, leva o pai dele junto. E a mãe deles inventa que ele foi porque ele foi sorteado para fazer um curso de aviador. Para poder mentir pro filho, né? Dizer que o pai foi preso. E o filho acredita naquela mentira. E ele vai lá no campo de concentração e enxerga o pai dele lá, com os outros presos.
e ele acha que é um curso mesmo. Sim. E vê o pai perto de um avião, tudo. Então, na cabeça da criança, pô, meu pai tá fazendo um curso de aviador. Que legal, né? E eu puxei isso aí. Na literatura, tu pega ideia dos outros. Eu peguei do A Vida é Bela. Que no campo de concentração, o pai mentia pro filho, né? Ganhou o Oscar. Né? Ganhou um Oscar. Ele mentia pro filho que era tudo uma brincadeira. No campo de concentração era uma brincadeira. E pra criança acreditar. Aí eu peguei e puxei dessa história. Sim. Né? E isso não é plágio. Tem um grande... Eu sempre me esqueço de um crítico literário que diz, não, as ideias são para ser copiadas, adaptadas. Tu pode fazer Romeu e Julieta lá no Itaú. Duas famílias que se odeiam e os filhos são apaixonados se encontram na cerca de madrugada. E aconteceu muito isso aí. Né? Muito, né? Então, deve acontecer. Né? Isso não é plágio. Sim. Hoje de manhã cedo eu li um filme que se passa no século XVII na Holanda. E aí eu olhei assim, o Primo Basílio. Eu digo, copiaram o Primo Basílio. Né? A empregada que flagra a patroa traindo e faz a chantagem, né? Sim. Isso é Primo Basílio. Né? Perfeito. O próprio Machado de Assis tem várias coisas que tu lê hoje ou olha filme que é as histórias dele, tipo a Dom Casmurro ali. Mais ou menos os caras usam mesmo a temática. Mesmo, e fazem releituras, né? Sim. Esse dia eu li com a gurizada no colégio o Jogo do Osso, do Simões. Sim. E li o Negro Bonifácio. E aí expliquei pra eles o Negro Bonifácio, aquela brigaiada toda por causa da tudinha da mulher ali. Isso aí pode acontecer numa uma balada hoje em dia, infelizmente. Então, claro. Tem várias releituras, né, se tu analisar. E filme também. O cara aproveita uma história que ele leu ali e vira filme, e daqui a pouco o livro vem atrás, que às vezes o livro nem é famoso. Se pegar o menino do pijama listrado, o cara fez em uma semana aquele livro. Imagina. Vendeu 5 milhões de cópias na primeira leva. E virou filme, né? Virou filme, eu leio. Virou filme, E eu não sei se quer, o que tu quer, porque a gente já tá quase 2 horas aqui falando que tu falasse o que tu quer acrescentar, assim, que a gente não te perguntou, né? Porque às vezes o cara não pergunta tudo que o cara quer falar. Não, o que eu achei legal aqui do nosso bate-papo é que ele transitou em vários assuntos e foi e voltou. Mas a ideia é sem pauta, sem nada, pauta, né? A ideia é E é legal ter esse espaço para apresentar as ideias, trazer pessoas de várias áreas culturais, outros ramos de negócio também, e conseguir falar bastante sobre as minhas produções, as próximas, as ideias que nós temos, que comungamos de literatura, de arte, de Itaqui principalmente. E eu acho legal esse tipo de programa para trazer a cultura itaquiense. Mas o nosso foco é Itaqui. É Itaqui. Como faz falta... A gente quer ter um documento de Itaqui, né? Como faz falta recuperar figuras históricas. Leandro, nós não somos eternos, mas o Itaqui é eterno. Isso. Então isso aqui fica para posteridade. Recuperar figuras históricas aqui. Lembrou do Chita, por exemplo. O Chita é uma coisa que eu tenho uma referência, né? Sim, dele vendendo na esquina da caixa. Na caixa ali. Não, isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês nesse piloto, né? Esse é o primeiro. E nós vamos transitar em várias áreas. Claro. A gente sempre... Eu sempre falei, não, vou convidar o Fleck, né? E fico agradecido. E deu a coincidência do seu primeiro, né? Porque não era pra ser o Bruno Contursi o primeiro. O Bruno é um espetáculo. E aí ele não... Eu digo, não, vamos convidar de uma vez vamos começar, porque a gente queria começar, né? Claro. Mas essa é a questão, assim, ó, eu fui empurrando a publicação dos livros com medo do que os outros iam pensar. Claro, tu tinha que começar. Agora mesmo eu estou fazendo um blog, um site, um monte de material que eu vou divulgar, mas tem que pegar e fazer. Tem que fazer. E não dá bola porque os outros vão falar, né? O Marcelo tem essa ideia, tem que começar e fazer. Pega claro. Eu não gostei, azar o teu, não gostou. O pessoal sim, alguém vai gostar. Alguém vai gostar. Sim, que nem quando nós fazia aqui antes o outro podcast que era sobre a Serita aqui, a gente começou, os caras vão achar ruim, não sei o quê. E aí assim, é só do cara que foi e falou, pra mim já foi um prêmio. Deu espaço pra eles. Do que o cara falar, claro. Ali, tipo, nós entrevistamos o Serginho, que se emocionou, né? Várias coisas, só aquilo ali já pra mim já deu, não precisava mais nada. Sabe que teve uma repercussão bem legal o podcast. Quem gosta de esporte, né? Claro. Mas... Aliás, dá pra te dar a ideia de escrever um livro sobre a Serita aqui de 91. Pois sabe que eu tava pensando, porque eu tenho uma agenda, que eu tenho um monte de coisa anotada de 91 e 92. Não, mas eu tenho também. E aí tem vários jogos de Serita aqui anotados. Sim.
Tanto que vocês foram no programa do Bruno uma das vezes, eu até mandei umas mensagens. Claro. Mosca voa pra Itaqui, né? Mosca voa Que pra veio lá Itaqui. acho que ele veio do Banespa pra Itaqui. A gente tentou achar os jornais da época. Mas sabe onde que tem? Onde? Na biblioteca pública tem todos eles encadernados. O Nossa Época. O Nossa Época, o Folha... É a Nossa Época. O Mirinho da CRIO também tem. Tem uma senhora ali. Retiro todos, né? Mas tem uns 2, 3 anos. Eu conversei com o Adelar do jornal, ele me disse que eles não têm. Mas claro, tomara que ainda tem. Mas eu ia lá na biblioteca pública. Sim. Até agora, 10 anos atrás, eu ia lá pra folhear aqueles jornais. Eles estão encadernados. Hoje ela tá lá no Parcão, né? Eu não sei se levaram pra lá aqueles jornais. Mas aquilo ali é um espetáculo, uma relíquia. Sim. Né? A gente não conseguiu. Eu não sei se não se perderam. Né? Como a gente queria contar mais os bastidores, né? Eu tentei achar que é uma história de Itaqui, né? Que tipo uma referência que Itaqui foi em certo tempo. Né? Mas eu confesso, eu gostei muito mais ali dos bastidores. Ah, sim. Mas eu gosto de bastidores. Eu achei fantástico que eles contavam ali histórias. Os caras, como passou bastante tempo, eles contam os detalhes que eles não contariam há 10 anos atrás. Prescreveu. Claro, várias histórias. Até tem uma história que me marcou bastante, que eles contam naturalmente, assim, que é uma história envolvendo o racismo contra o Choco, né? Lembra que dois nos contaram? O Nilvio e o Jair nos contaram. E, tipo, um troço, eu achei pesado, sabe? Pra época não era, mas hoje pra eles foi um troço, sabe? Sei lá, não só me marcou por ser, hoje em dia seria Por exemplo, tu vai, nesse teu livro último, crime, né? Esse que tu vai lançar agora, e eu adoraria saber bastidores de 64, porque devia de ter horrores de bastidores por trás da... Entendeu? Sim. Mas não da história nacional, da nossa história aqui, da nossa história aqui daqui, que teve, né? Eu já conversei com pessoas que na época serviam no quartel, na época dessa... Essa é uma história boa de fazer um podcast. Ah, sim. Não, também. mas a minha ideia é trazer alguém não que viveu, mas familiares. Mas até coincidência, tu tava junto comigo quando o seu Biro nos contou a história que ele era militar no dia. E ele conta o bastidor. Ele conta um bastidor. A gente nem sabia, os caras mandaram nós. Eles foram pegar o pessoal constrangidos? Eram amigos? Eram referências da cidade. O meu pai era vereador em 64. Mas ele era do lado da arena, do lado dos milicos. Só que eles estavam pra fora, ele e a minha mãe. E a minha mãe escutou no rádio, de manhã, que estourou de noite, e ele tava pro campo. E a minha mãe nem sabia. Não sabia. Aí ele chegou de meio-dia, minha mãe disse assim, tem um problema aí, estourou a revolução. Ele olhou pra minha mãe e disse assim, arruma as coisas que vão vir nós buscar. Claro. O outro dia de manhã bateu a veraneia lá com 2 brigadianos. Trouxeram eles pra cidade. Eu entrevistei uma pessoa para fazer esse livro, né? Uma conversa informal, e ela me disse que tinha um que foi preso que era ateu. Era o único ateu de Itaqui que se dizia. E aí quando disseram, vocês vão ir de avião para Porto Alegre. E não sei se chegam lá. E aí ele disse, ai meu Deus do céu, o que vai ser de nós? Aí os outros assim, né? Mas que era uma gozação, até os próprios os militares brincavam. Quanto não é ateu? Não, mas nessa hora eu tô pensando em mudar. Eles contam, né, que eles recebiam só ordem e não sabiam nada. Não sabiam nada. E aí, tipo, tem que prender o fulano lá, tipo, o cara é uma referência. Fizeram uma lista imensa. Tipo, o cara era uma autoridade na cidade e chega 2 caras lá, normal, vamos te prender aqui. Diz que era isso aí. Eu li uma parte do processo. O processo todo está na OAB em Porto Alegre. O processo do Exército. Foi retirado do Exército e, por ordem da Justiça, não foi devolvido, parece. Ah, sim. E aí tá lá seria legal ler todo esse processo, né? Eu já conversei com 2 ou 3 pessoas que na época eram militares, né? Mas então tá, Fleck. Chegamos ao final. Só te agradecer. Aí, eu falar por mim aqui, agradecer, assim, e dá pra gravar mais umas 10 horas mais de episódio. Que eu acho que ninguém ia cansar de escutar aí as histórias de Itaqui aí, e tu tem a facilidade de contar, né? E te agradecer então e passar a palavra aqui pro Toco. Não, eu só me enriqueceu, porque eu sou um cara apaixonado por história, né? Eu teria que ter sido professor de história, né? Porque uma vez eu me encontrei contigo na esquina do Gordo lá e eu achei legal a nossa conversa. E aí quando o Marcelo deu a ideia de te trazer aqui, eu até fiquei envaidecido, sim, né? De poder participar de uma conversa contigo. Que só legal. tenho a agradecer a ti. Eu que agradeço. Tá, quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Então tá, muito obrigado e
todos que ouviram aí, em qualquer tempo aí. Muito obrigado.